E aí, quando ela foi embora, a gente fez um churrasco, eu e a minha esposa. Não pra comemorar. Sem maionese. Não pra comemorar que ela tinha ido embora, mas simplesmente pra fazer um churrasco, que a gente tava sozinho em casa. E eu sou uma pessoa que eu não tenho muito controle, assim, eu não consigo fazer comida pra dois, né? Era eu e ela, eu fiz pra sobrar. Então, aí ela falou assim, pô, Felipe, por que tu fez tanta comida? Tu sempre é assim e tal. E ela quis achar uma solução, né, pra aquilo ali. Então, ela me olhou e falou assim, tá, e se a gente vender essa comida? Né? Tem um monte de gente vendendo marmita aí e tal, pode ser que seja um... Ela Sim. sempre teve essa ideia da gente ganhar dinheiro com o meu talento. Salve galera, sejam bem-vindos a mais um Equalizando, o podcast oficial do Grupo Brasileiro em Sydney 2022. Eu me chamo Daniel Ferreira Barbosa e hoje estamos com ele, que é gaúcho, chefe de cozinha e abriu sua empresa de marmita. É marmita que fala? Porque meal prep não tem uma tradução literal. A gente chama, né, o meal prep, né, que é mais cool, mas é a famosa marmita, né? Não tem muito não tem pra onde fugir. Mas a gente está aqui com o Felipe, eu vou apresentar ele já. Mas se esse é um assunto que interessa a vocês, eu peço que já se inscrevam no canal, deixem aquele like, compartilhem o vídeo. Estamos com ele, Felipe Bandeira. Eu não sabia o seu segundo nome, eu tive que pesquisar. Felipe Borowski Bandeira. Borowski? Borowski, é o nome polonês, que vem da parte da minha mãe. Pode crer. Eu não usei por muito tempo ele assim, porque é complicado e tal. Uhum. Até aqui na Austrália eu acho legal falar, porque estão no meio de um monte de gringo, né? Então Borowski é mais cool que Bandeira. E aí você fala, Felipe Borowski... Cara, na verdade eu falo Felipe, assim, mas quando eu tenho que dar o sobrenome eu falo Felipe Borowski, até pros gringos, assim, pra eles acharem que eu sou um pouco mais importante. Entendi. Mano, valeu por ter vindo, velho. Muito obrigado. Transitinho ruim, começando a semana. Você fez o que no final de semana? Você foi na festa junina? Cara, fui na festa junina da VR. Você tava lá? Tava lá, fui lá prestigiar. No fim a gente tem um monte de amigo, né, que faz acontecer, né, a comida e tal. Eu conheço a Camila, a Marieta, o Diego do Brasil. Entrevistei ela também. Ele vai vir aqui também. Tem o Felipe das paçoquinhas. Então tinha bastante gente. A gente foi lá pra comer, literalmente. Nossa, muita comida boa, né, velho? Cara, cheguei lá, comi tudo que tu possa imaginar. Eu não tinha comido nada no dia. Eu fui pra comer lá. Tu foi lá também? Fui. Pô, podia ter te visto, te falando. Pô, não sabia que você tava, mano. Eu cheguei lá, acho que era umas 4, 5 da tarde. Fui embora quase quando tava acabando. Começou a chover, né? Aí começou aquela garoada. A minha cozinha fica bem próximo do local, então deixei meu carro na cozinha, fui caminhando mesmo ali. Pode crer. Comi cachorro-quente, comi pastel, comi churrasco. Encheu o bucho. E saí rolando. Eu sinto falta, assim, de umas festas. Ainda mais festa junina agora no meio do ano. Aí a festa da VR é muito boa, mano. Eu sou casado, né? Então, assim, festa pra mim, junina pra mim significa ir pra comer, né? Então, sim. A gente foi com essa intenção. A gente pedia uma coisa de cada barraca pra poder comer o máximo possível, né, das banquinhas, mas chegou na terceira, quarta, eu já tava... Lá no sul é forte a tradição de festa junina? Cara, é forte também, tem bastante festa junina. Eu não lembro se a gente tem, assim, muito... coisa típica de lá mesmo, acho que a gente só reproduz, né, o que o Brasil faz mesmo, paçoquinha, pipoca, churrasco também, churros, quentão, mas é bem forte também. Da hora. Mano, se apresenta pra galera que não te conhece, fala um pouco de você, quanto tempo você tá aqui na Austrália, por que você veio, como começou a sua vida de chefe lá do Brasa, né, não é aqui, porque muita gente vira chefe aqui, né, por causa de visto e tal, mas você já trampava com isso do Brasil. Conta um pouquinho pra nós aí, por favor. Bom, então, eu sou de Porto Alegre, né? Eu sou gremista. Mano, eu acho que de 10 gaúchos, acho que uns 8 são gremistas. Eu conheço pouco colorado aqui. Que bom, que bem. Eles falam, né, que o sangue é vermelho, mas o céu é azul, né? Mas, enfim. Então, eu sou de Porto Alegre, né? Como eu falei, desde cedo, né? Eu acho que eu já tinha, né, uma inclinação para fazer isso, para cozinhar. Minha mãe sempre foi uma mãe que cozinhou muita coisa boa pra gente, sempre queria, né, se puxar na cozinha, fazia muita coisa realmente gostosa, comfy food, assim. Da hora, comida de mãe. No começo, né, pra ser bem sincero, eu não achava, lá quando eu comecei a procurar emprego, eu não achava que eu ia fazer isso, eu nem pensava nisso.
Tá. O meu pai trabalha com produção assim de televisão e tal. Eu achava que eu ia seguir a carreira dele. Tá. E fiz faculdade de cinema, produção em cinema e audiovisual. Sério? Que não é para ser ator, né? É simplesmente para tu mexer por trás das câmeras. Sim. Saber editar, toda aquela coisa. Só que aí no meio da faculdade eu pensei assim, cara, não é isso que eu quero. Eu trabalhei com ele um tempo também. No começo eu era um faz-tudo, né? Que é assim que tu começa. Aí eu pensei, cara, não é para mim. E eu acho... Isso é o que eu me lembro, não sei se realmente foi daí, mas eu lembro que um dia eu tava andando de carro com a minha mãe, inclusive, eu vi uma placa de uma escola lá que o nome é IGA, que diz assim, você quer ser um chefe profissional? E aí eu olhei e falei assim, cara, eu gosto de comer, cozinhar, eu achei que era legal, né? Trabalhar na noite, coisa assim, então eu acho que eu quero fazer isso. E nem tinha tanto aquele hype do MasterChef que tem hoje em dia, essas paradas. Isso aí foi lá em 2008. Pode crer. E aí a minha mãe, eu acho que gostou daquela ideia e falou assim, sério mesmo, vamos tentar achar uma escola para ti e tal. E aí eu, então tá. E aí a gente começou a procurar essa do IGA, a gente não curtiu muito. Eu achei uma escola de um chefe, né, o Aires Scavone, um chefe bem conhecido lá no Sul. E aí me inscrevi no curso, né? Era um curso de cozinheiro básico e aí depois uma extensão para cozinheiro de alta gastronomia. Naquela época, né, eu fiz o curso, que nem a gente faz um curso de inglês, assim. Sim, VET. Não dei muita atenção, assim, não fiz... Não se dedicou. Não me dediquei muito, assim, como eu deveria, eu acho, Sim. né? Até pelo preço era um preço alto, assim, eu acho que eu deixei a desejar. Mas como eu manjava de comer e cozinhar, eu acho que eu consegui tirar de letra porque eu tinha esse feeling já, né? Entendi. E, cara, fiz esse primeiro ano de cozinheiro básico, aí depois fiz o segundo, né, de alta gastronomia. E na época, na real, eu não comecei direto na cozinha, né? Porque a intenção é, quando tu acaba o curso, tu tem que fazer um estágio obrigatório para tu finalizar, né, a escola. Perfeito. E na época eu trabalhava, a minha avó tem um táxi, então eu fiz uns bicos no táxi dela por um bom tempo, que eu até inclusive pagava a escola dessa maneira. E aí, ou ajudava a pagar, não lembro direito se a minha mãe complementou ou não. E como era conveniente, né, o táxi era dinheiro todo dia na hora, eu acho que no começo eu ainda fiquei meio enrolando para começar. E aí eu lembro que eu tive um colega de trabalho, de curso, né, que começou a trabalhar no restaurante e tal, e eu pensei, cara, eu acho que eu tenho que começar de uma vez isso, porque senão eu vou ficar me enrolando e vou acabar esquecendo as coisas, né, ou vou deixar passar. E aí eu liguei pra ele e falei, cara, é o seguinte, quero trabalhar e tal, tem uma vaga pra mim. Aí eu acho que ele tinha pegado uma posição assim de head chef na época lá. Lá no Brasil, na verdade, não é head chef nem chefe, né? Lá é o cozinheiro, né? O auxiliar de cozinha. Aí depois tu passa pra cozinheiro, na verdade, e aí o head chef, que é o chefe, né? Tu não chama head chef. Tem sous-chef, head chef. Aqui todo mundo é chefe, mas lá o chefe é o cara, né? Pode crer. Então, ele, na verdade, era uma rede de restaurantes, né, de botecos. Tá. Tem um cara muito conhecido lá, que é o Eduardo Natalício, que ele veio do Nordeste para o Sul. E ele abriu muitos botecos lá, o cara ficou muito famoso. E aí ele me botou num restaurante que estava abrindo, assim, bem pequenininho. Um restaurante nordestino, vendia produtos nordestinos, carne de sol. Torresmo também. Tudo que tu possa imaginar. Eles não faziam muita comida. Até fazia alguns pratos, mas o forte era vender os produtos. Pode crer. Aí eu fiquei meio que de molho lá até ter uma vaga em um dos restaurantes. Aí quando veio abriu uma vaga e eu parti pro restaurante. Comecei na chapa, né? Era um boteco, né? Vendia tipo picanha com queijo coalho, fritas, filé, provolone e aipim. Esse tipo de coisa. Porçãozinha, coxinha de galinha, pastelzinho, tudo que tu possa imaginar. Chopp, né? Aí tinha um sambão atrás. Era muito conhecido o local até. Bombava demais. Falta esse negócio, e aí me botaram na chapa, que teoricamente era a posição mais... Básica, assim? Não, era básica, mas era a posição mais busy, no caso, né? Porque tudo saía dali. Sim. Então, eu acho que assim, eu por muito tempo, eu meio que não dei muito valor para aquilo, mas aquilo me fez ser muito rápido, né? Porque eu trabalhava fazendo todas as carnes e eu largava a milhão, pedidos, não parava. Né? Era assim, eu chegava... 4 da tarde, abria às 5 e a gente ia até meia-noite, 1h. Né? Não é que nem aqui. Aqui eu trabalhei em alguns locais que eu chegava, preparava tudo, aí depois abria, ficava 3 horas aberto e fechava. Era bem tranquilo. Lá não.
Era das 5 à meia-noite. Pum, 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 pum. E isso foi uma coisa que me deixou muito... Eu aprendi muito lá, né? Sim. E aí dei sorte que fiquei bastante tempo, acho que uns 3 anos. Aí no fim esse cara acabou saindo. E como ele era meu amigo, né? Eu fui o último a entrar, mas como ele era meu amigo, ele não gostava dos outros, ele acabou me dando a posição dele, assim. Ele me... Pode crer. Até foi meio estranho. Deixou engatilhado pra você e os caras foram. Mas pra mim foi bom. Sim. Eu não tinha experiência na época, né? Pra fazer a função de head chef, né? Mas como era um boteco, não era que nem aqui, que eu trabalhei em fine dining, que era uma coisa bem mais específica. Eu consegui tirar de letra, nível, né? Sim. E aí foi isso, eu trabalhei acho que mais um ano e meio nessa posição, aí depois o dono das redes, né, o nordestino me convidou para ser um sócio num hot dog gourmet, que era uma coisa que não tinha lá, e aí eu aceitei, assim, mas não era uma sociedade assim, eu não entrei com nada, era uma coisa que ele não queria ficar lá, dividir. E ele não queria, né, ficar dentro do local, e ele precisava de alguém que ele sabia que fosse, né, casca grossa, confiança para cuidar da coisa. Então foi isso que eu fiz. Eu entrei lá, né? Consegui levar acho que por um ano, só que aí o cara nunca me ajudava, né? Era uma coisa assim, era eu sozinho. E quem tava comigo lá, eu não tinha cacife para bancar as coisas, né? Consegui fazer muita coisa, levei para as rádios, fiz bastante coisa interessante, mas chegou um momento que eu pensei assim, cara, eu não tenho força para continuar mais aqui, né? E aí vendi a minha... na verdade, quando eu entrei, agora eu falei que não, mas eu entrei com uma porcentagem, eu acho. E aí quando eu decidi que eu não queria mais, eu vendi de volta para ele. E eu lembro que assim, deu 2 meses e ele fechou. Então assim, eu realmente acho que quem segurou a coisa fui eu. Sim. E aí quando eu saí de lá, eu pensei assim, cara, eu sei que não é bom ficar pulando de galho em galho, mas eu quero conhecer coisas diferentes. Então eu comecei a trabalhar assim 3 meses em cada local. Então trabalhei em lugar que fazia pasta, trabalhei então aprendeu a cozinhar coisas de... Fui trabalhar num bistrô, que lá bistrô é como se fosse um fine dining aqui. Entendi. Aqui bistrô, eles falam que é outra coisa, assim, é um restaurantezinho de família, assim, mas lá no Brasil o bistrô é uma mais coisa chique, mais chique, né? Então trabalhei em um restaurante francês, era muito legal, era que nem nesse que eu trabalhei aqui. Tu chegava, preparava as coisas o dia inteiro, aí abria pro serviço, era sempre lotado de reservas e tal, muito, muito legal. Que da hora. Peguei bastante experiência lá e depois trabalhei em cervejaria, trabalhei em pizzaria. Cara, fiz uma série de coisas para eu ir pegando um pouco mais, sabe? Eu pensei assim, cara, se eu souber fazer um pouco de tudo, eu vou poder entrar em qualquer lugar. Ter bagagem, né, que velho? eu vou saber o básico, né? Tipo, eu sei que cada local tem a sua regra, tem a sua receita. Mas tu sabendo um pouco mais, né, tu já consegue encaixar. Até sushi eu aprendi lá fazendo assim. Eu trabalhava num determinado restaurante que fazia muitas coisas e tinha uma sessão de sushi. Então, nas minhas folgas, eu pedia pro sushi man me botar pra eu aprender. É o que da hora. E, cara, não sou o melhor do sushi, mas faço um temaki, faço as coisas que eu tenho que fazer. Básico, assim. Faço em casa, quando eu quero comer eu faço. Gosto muito do meu temaki. Aí, foi isso. Aí... Cara, chegou um ponto que, nesse restaurante, inclusive, que eu tava, que foi o último que eu tava lá, que era no litoral, eu seguido, no fim do ano, eu aceitava propostas de grandes restaurantes para ir pra praia, porque lá em Porto Alegre não tem praia. Entendi. Mas tem, tipo, 2, 3 horas viajando de carro, tu encontra o litoral ali, depois tu sobe, tem Santa Catarina. Perfeito. Então eu consegui uma vaga num restaurante muito bom em Ibiraquera, que é uma praia em Santa Catarina bem famosa para velejo. E fiquei lá durante 3 meses, eu acho. Né? Nesse local até ganhei uma grana bem boa, porque eles nos deslocaram, né, da nossa casa. Fiquei muito tempo lá. Só que nesse meio tempo eu já estava com a ideia de vir para cá. Né? Eu sempre tive... eu não era satisfeito com o que eu ganhava. Né? Tá. Era muito, muito ruim o salário do remuneração, chefe. A remuneração do chefe. Então, muitas vezes eu tinha que trabalhar em 2 empregos, assim, coisas diferentes. Então, eu já comecei desde o começo daquele ano, eu vou para a Austrália. Eu já tinha, na verdade, feito... Você conhecia uma galera aqui? Eu conheci algumas pessoas aqui, né? Eu sempre ouvi histórias de que aqui era um lugar bom para chefe, né? Eu sempre tive amigos que vieram para cá, voltaram. E aí, em 2014, 2015, eu acho, eu ameacei vir para cá. Eu comecei a pagar uma agência, fiz um plano de 12 meses, eu acho. Sim, parcelado janeiro, de intercâmbio. E aí, no fim do ano, tu ia. Só que eu fiz com um amigo meu que acabou desistindo, né? De ir. No meio do ano, ele desistiu. E aí, eu acho que eu entrei na onda dele. E aí, eu pensei assim, cara, eu ia vir com um cara, não vou ir mais, vou desistir também. Só que aí aquela coisa ficou dentro de mim, né? Poxa, eu ia pra Austrália e não fui, então tô deixando de conhecer outros lugares.
E aí, em 2016, eu pensei assim, cara, não, eu vou ir. Comecei a pagar de novo. Não precisei fazer esse plano de 12 meses, porque eu já tinha uma grana guardada. Uma grana. Mas aí esse restaurante que eu fui lá em Biraquera que foi que me deu mais grana para eu literalmente conseguir vir para cá. E aí, enquanto eu tava lá trabalhando, eu tive que voltar para Porto Alegre para fazer exame, coisa assim. E aí lá no fim do trabalho, eu acho, lá faltando um mês, eu recebi a ligação do agente dizendo, Felipe, Visto aprovado. Visto aprovado. Eu tive até muito receio que algumas agências que eu passei falaram, cara, tu já é mais... Eu tinha 27 anos, tu é mais velho, talvez vai ficar difícil e tal. Mas aí essa agência que eu fui conseguiu para mim e tal, né? Não conseguiu para mim, mas acho que a minha documentação e a minha... eles te ajudaram. Conseguiu chegar no que a Austrália precisava. E aí eu fiquei acho que mais um mês lá, que era o tempo que eu tinha para ficar. Voltei para Porto Alegre. Acho que quando eu voltei, eu fiquei acho que umas 2, 3 semanas, já embarquei. Tá. E aí foi isso, né? Basicamente é isso, é uma história eu sempre fui chefe, né? Fui cozinheiro, na verdade, né? Sim, aqui, né? E felizmente, quando eu cheguei na Austrália, eu não precisei trabalhar na obra, não precisei... eu cheguei trabalhando na cozinha. Não tem white card? Não tenho white card, não tenho nada, porque felizmente eu cheguei trabalhando. Eu cheguei quando eu estava abrindo La Favela, que é o finado La Favela. A Aninha veio aqui. É? A Aninha, você conhece a Aninha? Cara, não conheço ela. É que ela era... Eu acho que ela assumiu depois de você, talvez, no La Favela. Ela era chefe lá do... Ela cozinhou no La Favela também e até virar chefe. Cara, talvez eu saiba quem é, mas... Ana Carolina. Foi bem no começo, foi lá em 2017. Não sei se... então foi... você foi antes dela, bem antes dela. Foi literalmente quando abriu, assim. Eu fui na inauguração, porque... Eu conheci um cara que ia tocar lá, o Pio Abreu, inclusive, que não mora aqui mais. E aí ele comentou pra dona, né, que é a Dani, que falou, o seguinte, eu tenho um cara que eu conheço, que é chefe e tal. No princípio eu fui lá, eles não precisavam, mas um dia depois me ligaram, tem uma vaga pra ti aqui. E comecei a trabalhar lá, mas no fim eu achei que, cara, se eu ficar aqui eu não vou aprender a falar inglês. Mas você veio basicamente por causa do salário, não por causa do inglês. Não. Eu, inclusive, passei um perrengue muito grande, né? Porque eu achava que tinha eu falava alguma coisa, não tinha nada, né? Eu fiz alguns cursos lá que eu paguei, mas que eu também fiz daquele jeito, né? Nas coxas. Ia pro parquinho, né? Com os amigos, trocar conversa fora. E quando eu peguei o avião, que eu percebi que eu tava lascado, né? Porque eu peguei, acho que de São Paulo... pra frente, que era brasileiros atendendo, eu fui tranquilo, mas depois quando a tripulação começou a ser gringa, cara, eu passei fome porque eu não conseguia pedir as coisas. E aí quando eu cheguei aqui, cara, foi um perrengue danado, porque eu não falava nada, né? Nossa, até o espanhol que eu achava que eu sabia, eu não sabia nada, então foi muito ruim. E aí acho que por isso também eu pensei, cara, eu tô sozinho aqui, não vou ficar no restaurante brasileiro, porque senão vai continuar sendo a mesma coisa. Sim. Essa comida eu já sei fazer, né? Não ia aprender nada, eu só ia reproduzir aquilo que eu já sabia. Então eu acho que é melhor eu procurar. Então, assim, comecei a mandar currículo. Eu acho que eu mandei uns 20 currículos diferentes. Consegui as 20 entrevistas, mas não consegui nenhum trabalho. Até que no último, que era um restaurante em Double Bay, eu acho que o chefe se identificou comigo, porque lá em Porto Alegre eu trabalhei num local que era tipo um skate park com uma loja, uma balada, um restaurante. Bem comum lá. Você tem um estilo de skatista também? Eu andei muito de skate. Até tenho skate aqui também, não ando mais. Mas quando ele olhou aquilo, ele pensou assim, o head chef desse restaurante, ele é campeão mundial de skate aqui na Austrália. Carai. E aí acho que ele se identificou com aquilo e me deu uma chance, assim, a entrevista foi em mímica, porque eu não falei nada. Sinal. O que ele falou eu não entendi. E eu lembro que ele sublinhou as coisas que ele queria que eu fizesse, né? Era um cardápio, assim, que tinha... Eram sessões, né? Eu era do grill, das carnes. Ele associou que eu era brasileiro, né? Brasileiro mexe com carne, então tu vai ficar nas carnes. E a minha sorte do também... Sul ainda? A minha sorte é que tinha um chefe saindo, então, assim, eles precisavam de alguém naquela semana. Sim. E eu não tinha inglês, então eles pensaram assim, cara, esse cara sabe cozinhar, mas não sabe falar inglês. Então eu acho que o mais difícil ele já sabe, né? Que é fazer o que a gente precisa. Então me deu a chance. Eu lembro que na primeira semana foi bem pesado, assim, porque eu não falava realmente nada. Eu acho que era a minha 4ª semana na Austrália. Aí eu lembro que o cara que ia sair, ele desenhou para mim as coisas, né? Eu tenho até hoje os papéis eu tinha que fazer uma salada que era com couve-flor.
Então eu tenho lá um desenho de couve-flor que ele fez, como é que era, como é que saía e tal. O cara era desenhista também, chefe. Sim, o cara me deu a maior força, porque assim, ele precisava sair, ele não queria deixar os caras na mão, né? Sim. Então ele literalmente desenhou, né? Aquela expressão lá, não vou desenhar pra ti, desenhou pra mim. E, cara, eu fui um trial, fiquei 4 horas, aí no segundo dia eu fiquei acho que 4 também, no segundo eu fiquei 5, no terceiro eu fiquei 6, no sábado tá contratado. Aí eu, poxa, que bom, né? Aí consegui, acho que inclusive consegui 40 horas, mesmo não podendo. Eu consegui 40 horas, padrão. Ganhava 20 no táxi, 20 no cash. E aí foi indo, a aula de manhã, 5 dias por semana. Felizmente o restaurante era de tarde, né? A gente entrava às 2, saía às 10, então era bem tranquilo, eu saía da escola e ia pro restaurante. Boa. E aí foi indo. Fiquei nesse lugar, eu fiquei até o final, até eu começar a minha empresa, né? Eu trabalhei em outros locais também. Mas esse era o Fine Dining? Esse é o Fine Dining. Eu comecei nele, eu fui trabalhar em outros também, no meio tempo, mas só para ter uma segunda renda em alguns momentos. Para complementar. Mas eu continuei nele firme e forte até o final, porque era conveniente para mim, né? Ele fazia o meu roster em relação às minhas aulas, né? Então eu não tinha... Pô, o cara deu uma força. Deu uma força, eu não precisei... Ficou cômodo, né? Então, assim, eu sei que eu me acomodei, talvez eu perdi oportunidades de ir para outros lugares, talvez ganhar mais. Sim. Mas como eu consegui ir para a escola, ganhava o que eu precisava, né? E tava aprendendo inglês, porque eu não sabia nada. Na escola eu passava trabalho. Sim. Eu fiquei ali. E... Enfim, é isso. Acho que quando eu fui pro Brasil em 2018, né? Eu quis ter uma grana a mais. Também. Eu peguei e consegui um trabalho. Aí trabalhava num café. Eu lembro que eu, depois de 6 meses, né? Tu não precisa mais fazer aquele inglês diário, né? Aí eu consegui um VET de inglês. Um VETzão. Porque eu achava que o meu inglês não era bom o suficiente. Então os meus primeiros 6 meses um de inglês foram 6 meses de nada. Porque... Imagina tu não saber falar inglês, né? Sim. E aí tu chega uma professora falando inglês e tu não tem nada de dica, assim, né? De tu... Pra tu começar, né? Você morava com brasileiro? Eu morava com brasileiro, que também era que também é um fator que não ajuda muito. Os meus flatmates, eles falavam tudo inglês, mas a gente não tinha o costume de falar inglês em casa. Então, eu não entendia nada. Então, quando eu comecei a aprender na cozinha, que daí eu comecei a aprender na aula, porque daí eu conseguia participar. Então, quando eu comecei o VET de inglês, que eu acho que era 2 dias por semana, esse VET, daí eu comecei a aprender um pouco mais, porque eu conseguia dialogar, eu conseguia entender as coisas. Mas na cozinha é foda quando você não entende, né? Mas às vezes o cara é busy pra caramba. Sim, não. Quando eu cheguei lá, eu tinha um boss que fez eu passar o pão que já amassou, né? Porque mesmo? eu era o último que tinha chego. Eu acho que ele não gostava muito de brasileiro. Sim. Então, cara, ele me esculachava, assim. Eu não entendia as coisas, mandava buscar algo, trazia outro, ele me esculachava. Só que esse cara saiu, depois de um ano ele vendeu o restaurante. Daí tinha um outro boss que aí era muito legal. Mais gente fina. E também tinha esse head chef, né, que me acolheu. Então esse cara aí, ao mesmo tempo que o cara batia em mim, esse passava a mão, entendeu? Então eles me ajudavam muito. Apesar desse cara ter me feito passar um pouco de amassou, esse outro me ajudou muito, né? Então assim, eu aprendi literalmente o inglês da cozinha, eu aprendi lá. Então assim, por muitas vezes eu tentava... conversar na rua e outras coisas, eu não conseguia. Mas lá dentro, eu sabia falar o inglês da cozinha, né? Se virava. Eu respirava aquilo diariamente. Então, aquilo lá eu falava, eu conseguia me comunicar com os garçons, né? Não como eu me comunico hoje, né? Mas eu conseguia ainda tirar de letra, assim, a parada. E, enfim, é isso. Até que um dia o Covid chegou. Chegou. Você começou com a sua empresa no Covid? O que aconteceu foi o seguinte, foi no começo de 2020, eu tava firme e forte nesse restaurante, né? Eu ia casar com a minha esposa. Você conheceu aqui? Que eu conheci aqui também. E aí a minha irmã chegou do Brasil. Veio visitar. Minha irmã foi a pessoa que veio de representar a família, né? Pro nosso casamento. No dia que ela chegou, eu fui fazer um churrasco, né, pra ela, né? Pra gente, pra comemorar que ela tinha chego. E... eu inventei de comprar, faltou óleo para fazer a maionese, né? Eu fui comprar e eu tenho uma scooter elétrica, saí para comprar o óleo e achei um buraco no meio do caminho, caí dentro do buraco, né, com a scooter, voei, botei as mãos para me proteger, tava de capacete, bati de cabeça, mas não aconteceu nada. Pra amenizar o impacto.
E quebrei o braço, né? Tem até a marca que tem 2 placas de titânio aqui, 4 parafusos. Nossa, mano, imagina o desespero. Foi assim, meio que fragmentou o meu braço, né? E eu sentia dor, mas eu chorava de desespero, porque eu pensava assim, cara, eu vou casar daqui a um mês. Imagina. A minha irmã chegou agora, a minha sogra tá chegando. E o meu material de trabalho tá estragado. Exato. Né? Então eu pensava assim, cara, eu tô fudido, né? Sim. Não tenho o que fazer. Cara, eu me sentei no chão e chorava, assim, literalmente. Onde foi isso? Foi na Bondi Road. Nossa, mano. Eu morava em Bondi Junction, né? Então era 4, 5 minutos de scooter. Sim. E, cara, eu fiquei com vergonha de ter caído no chão, né? Então, quando eu já caí, levantei, puxei o scooter, assim, me sentei no chão, ninguém viu. Era meio escuro, assim. Sim. Cara, comecei a chorar, liguei pra minha mulher e falei assim, cara, aconteceu um acidente, eu acho que eu quebrei o braço, veio me buscar aqui e tal. Ela ficou desesperada. Nossa. Aí me levou pro hospital, né? Os caras falaram assim, Fez cara, tu vai ter que fazer um... Cara, me deram morfina, né? Fiquei doidão no hospital lá. E aí o cara falou assim, vai ter que fazer uma cirurgia. Só que aí as cirurgias, teoricamente, seriam no dia seguinte, né? Era de noite. Então eu pedi pra ir embora, falei assim, cara, eu quero ir embora porque eu tô sujo. Eu tava fazendo churrasco primeiro, depois caí na rua, né? Me sujei. Eu quero ir pra casa. Eles não queriam deixar eu sair, mas no fim deixaram eu sair. Fui pra casa, voltei no dia seguinte. Só que aí começou a burocracia de hospital, né? Eu era paciente de emergência, então alguém chegou pior que eu. Então eles cancelaram a minha pra... Não, na verdade não foi isso. Os caras ficaram com medo dos meus ligamentos estarem rompidos também. Uhum. Então, talvez só uma cirurgia não ia ser suficiente, assim, dos ossos. Então eles queriam que eu fizesse um outro exame, uma ressonância magnética. Nossa. Só que aqui na Austrália, ao contrário do Brasil, não tem tanta clínica, não é tão fácil tu fazer isso. Então eu lembro que eu marquei a ressonância para a semana seguinte, porque não tinha naquela mesma semana. Digamos que foi numa segunda, terça-feira. Você estava com gesso? Não, naquele momento eu estava com uma tala, assim, não botaram nada porque não sabiam como é que estava indo. Entendi. Aí, uma semana depois, fui fazer, o cara, não, tu vai ter que fazer um... não, fiz o exame, daí o exame eu tinha que levar pro médico. Aí, pra marcar o médico, mais uma semana. Cara, então, foram um processo tipo, bem demorado. 10, 14 dias só pro médico ver e dizer assim, tá, é a cirurgia. Precisa, realmente. Aí que aconteceu isso, eu fui na cirurgia e alguém chegou pior que eu. Chegou um acidente de carro, alguma coisa assim. Sim. E aí tava eu na sala de emergência esperando, né? E aí eu não vi o meu nome, que tinha todos os nomes que ia fazer cirurgia. Eu falei, cadê meu nome? Sim. Eu perguntei pra mulher assim, o meu nome não tá ali, aconteceu alguma coisa. Ela, pois é, o doutor vai vir falar contigo. Aí quando ela falou aquilo, eu falei, porra, não vai rolar cirurgia, né? Ele veio e falou assim, cara, alguém chegou pior que tu, aqui é uma emergência, infelizmente, cancelaram a tua cirurgia, vai ter que ser pra não sei quando. Nossa, então... E aí eu já tava 15 dias com o braço quebrado, sem fazer nada. Sem trampar, sem nada. Sem trampar, sem nada. Nossa, minha irmã em casa, minha sogra já tava lá, eu tava emburrado, né, de mau humor. Sim. Aí, esperei aquele tempo de novo, fui na cirurgia de novo. Cancelaram porque alguém chegou. Aí eu já tava, sei lá, quase 20 dias já. Aí eu pensei, cara, vou tentar fazer um médico particular, porque não posso esperar. O meu braço tava parando de doer já. Tava calcificando. Uhum. Aí eu consegui um médico particular, que inclusive era um médico muito bom. Talvez isso tudo aconteceu por uma razão. Eu consegui um médico que era especialista em braço, assim, osso. Cara, eu tenho todos os movimentos, eu não perdi nada. Mesmo? Se eu mexer aqui, os dois são iguais, eu não tenho nenhuma sequela. Nem as tatuagens do cara estragou. E no fim foi assim, eu consegui fazer, né? Eu dei uma bolada de dinheiro, ainda bem que eu tinha o Bupa, né, cobriu toda a cirurgia. Que bom, mano. E isso faltava, eu acho que 2 semanas pro meu casamento. Que ano foi isso? 2018? Foi 2020. Ah, não, você falou que foi durante a pandemia, né? Isso, 2020. É verdade. Aí, faltando 2 dias pro casamento, eu consegui. Eu tava com o braço engessado, assim, todinho, né? Faltando 2 dias pro casamento, eu consegui trocar o gesso e colocar aquele sintético que pode molhar, sabe? Que é colorido e tal. Sim, sim. E aí, coube no meu terno. Aí, eu consegui casar, né? De boa, assim. Imagina casar com gesso, nas fotos, eu botava o braço pra trás, assim, né? Fazia um tchauzinho, assim. Mas foi isso. Foi daí que... Então foi de uma tragédia que aconteceu que surgiu algo aí o que positivo. Aconteceu? Eu casei, né? E aí deu, eu acho que uma semana minha sogra foi embora.
A minha irmã também foi embora. E o dinheiro também? Não, o dinheiro já não tinha mais, né? Minha mãe teve que mandar dinheiro pra mim. O dinheiro que eu... Por mais que o Bupa tenha pagado boa parte, né? Eu não tava trabalhando. Então as contas não param, né, velho? Tinha muita coisa. A minha irmã tava aí, então eu não queria, né? Eu fiz algumas coisas com eles, então não ia, né, deixar de fazer. Fez os agrados, sim. Quis fazer, não, né? Mesmo não tendo, queria fazer os agrados pra não deixar ela, né? Nunca veio aqui e tal, vou levar ela nos locais, quero pagar as coisas pra ela, né? Quero... Pô, tô na Austrália, era pra eu ter dinheiro, né? Então eu não quis. Sim. E aí, quando ela foi embora, a gente fez um churrasco, eu e a minha esposa. E não pra comemorar... Sem maionese. Não pra comemorar que ela tinha ido embora, mas simplesmente pra fazer um churrasco, que a gente tava sozinho em casa. E eu sou uma pessoa que eu não tenho muito controle, assim, eu não consigo fazer comida pra dois, né? Era eu e ela, eu fiz pra sobrar. Então, aí ela falou assim, pô, Felipe, por que tu fez tanta comida? Tu sempre é assim e tal. E ela quis achar uma solução, né, pra aquilo ali. Então, ela me olhou e falou assim, tá, e se a gente vender essa comida? Aí, sua irmã falou isso ou sua mulher? Minha mulher. E se a gente vender essa comida? Né? Tem um monte de gente vendendo marmita aí e tal. Pode ser que seja um... Ela sempre teve essa ideia da gente ganhar dinheiro com o meu talento, né? Porque perfeito. Eu sempre falo, e ela fala que eu ganhei ela pela barriga, né? Porque eu sempre fiz as vontades dela, né? Tudo que ela pensava ou falava pro ar, talvez de propósito que ela falava, eu ia lá e fazia. Então ela sempre falava pra mãe dela, cara, esse cara cozinha muito bem, eu quero... Quando eu trabalhava já no restaurante, eu já trazia coisa pra ela que eu fazia e tal. Eu fazia no restaurante a gente tem aquele negócio de fazer o staff meal, né? Que tu faz a comida pros funcionários. Então eu fazia algo que eu achava que ela ia gostar, pra levar pra casa. E, cara, ela sempre assim, ela era muito privilegiada porque ela comia tudo que ela queria. Então, como ela já tinha, né, essa ideia de não, vamos ganhar dinheiro com o teu talento, né, ela deu essa tentada de novo, né? Tá, e se a gente fizer isso, tu não tá trabalhando, né? A pandemia... E não era nem assim, ó, daqui a uma semana daquilo lá, eu já ia poder trabalhar, né? Porque talvez 2 semanas. Já tava se recuperando. O braço já ia sair o gesso, né? Então, eu ia devagar, eu ia conseguir voltar. Perfeito. Mas a pandemia tinha chego, né? E o restaurante fechou, eu acho que por uns 2, 3 semanas ele fechou. Sim. Eu sei que reabriu com staff menor, mas eu não tava trabalhando e tava literalmente sem dinheiro, não tinha o que fazer. E eu pensei, cara, não tem por que não tentar, né? Vamos e aí foi isso, né? Sobrou coração de galinha, frango, algumas coisas assim. É bom demais, A gente pensou, não, vamos fazer um arroz e um feijão e eu vou fazer uma lentilha, que daí a gente bota 2 opções, arroz com lentilha e arroz com feijão. E, cara, foi assim, ela foi no Brasileiros em Sydney, né? Contou toda a história. Contou a história triste, né? Que era verdade. Eu já tinha comentado a história lá porque eu tava tentando conseguir alguma coisa porque era um buraco gigantesco na Bondi Road. Eu achava que eu tinha algum tipo de direito, né? E no fim das contas eu não consegui nada. Mas eu postei lá dizendo o que tinha acontecido, né? Até alertando as pessoas para cuidar aquele local. E tava escuro, né? E para se alguém soubesse, né, cara, tem alguma coisa que eu posso fazer para... No fim todo mundo tentou me ajudar, mas não conseguiu ir muito além daquilo. Sim. E aí quando ela contou a história no Brasil, as pessoas acho que lembraram, né, de quem eu era e tal. E ela contou, ninguém me conhecia, né? Só sabiam daquele post. E ela falou, cara, o cara cozinha muito bem, é meu marido, isso e aquilo, me ganha pela barriga. Só que até então a galera acho que me ajudou, entendeu? Não foi assim, vou comprar porque é bom. A galera me ajudou porque, cara, viu a situação, eu botei foto do meu braço tava totalmente destruído, arrebentado. E aí foi isso, cara. Vendi acho que 20 marmitas na primeira semana. E teve que fazer mais carne do que você... Acho que sim, tive que fazer mais carne porque não foi o suficiente. Sim. Fiz mesmo. Eu lembro agora que eu liguei a churrasqueira de novo, fiz mais coisas. E aí foi isso. No primeiro mês, eu acho, a gente fazia 2 vezes por semana. A gente fazia na terça e no sábado, porque a gente não tinha muito espaço para guardar as coisas. Porque na época vocês dividiam casa ainda, né? Eu dividia a casa, né? Então não tinha espaço para guardar muita coisa, não sabia como é que ia ser, então vamos fazer 2 dias por semana. E começou assim, aí cada semana a gente vendia 5 a mais. Era bem assim, começou a meio que se espalhar, né? A galera... Boca a boca. A galera, para me ajudar também, além de comer e gostar, postavam, né? Dizendo, poxa, quero divulgar o trabalho do Felipe aqui, tá fazendo marmita, se acidentou, a comida é muito boa e tal. E, cara, a comida era boa e era barata, né? Era $10. Então, foi assim, cara, a gente ganhou muita conhecimento e fama muito rápido, porque por ser bom e barato, sim, a gente cresceu literalmente assim, na vertical, não foi nem gradual, foi uma pancada. Tanto é que eu usava o meu espacinho na geladeira, né, que eu dividia,
E aí no primeiro mês eu comprei uma geladeira já, no segundo eu comprei outra. Então, assim, era a minha casa... Tinha 3 geladeiras na casa? Tinha 3 geladeiras na casa. 2 era tua? 2 era minha. E um era espacinho da 2 outra? e meia, né? Porque eu tinha um espacinho ainda na outra geladeira. E esse flatmate não enche o saco, não? Cara, eu tive alguns probleminhas, assim, de tipo, eu estar cozinhando em momentos que talvez eles queriam cozinhar para eles. Então, o que eu fazia? Eu gostava sempre de fazer a mais e eu acabava dando para eles, tipo assim, não precisa cozinhar, como minha comida. Pode crer. Então, assim, isso adiantou muito, né? Eu não tive nenhum atrito. Eu percebia que eu talvez estava incomodando, mas nunca ninguém falou assim, Felipe, eu preciso cozinhar, sai fora. Porque eles sabiam que eu tava fudido. Eles sabiam que eu não tava querendo fazer aquilo ali porque eu tava... Eles tiveram empatia também. Era um negócio que, tipo assim, eu tava fudido, não tinha emprego, não tinha... Eu acho que eles tinham conseguiram, estavam trabalhando... Eu acho que uma das famílias era cleaner, que acho que ela não perdeu o emprego, o outro... não lembro o que ele fazia, mas eles conseguiam se movimentar e eu tava estagnado, né? Então eles tiveram a empatia de entender. Só que por um tempo que eu entendi, eu pensei, cara, não vai dar pra eu continuar assim porque tô atrapalhando. Então eu comecei a cozinhar de madrugada. Sim. Então não incomodava mais eles, mas eu incomodava os vizinhos do prédio, né? Então eu tive problema com... Exaustor ligado. Eu tive um problema com o meu vizinho de porta, porque a minha cozinha era do lado da janela dele de dormir. Então ele achava que eu tava fazendo festa. Ele simplesmente... Ele ia na minha porta e batia lá de cueca. Falava assim, porra, Felipe, que festa essa hora e tal. Brasileiro? Não. Era gringo. Era gringo e dono do apartamento. Eu era um cara que alugava ali, ele era morador, residente, né? Então, teve um dia que ele inclusive botou a cabeça dentro da casa pra ver o que tava rolando. Ele não viu pra dar ninguém, aquela espiada. Não viu ninguém, viu só eu. Eu falei que tava cozinhando, ele não acreditou. E até que um dia esses meus flatmates estavam dentro do elevador com esse vizinho e aí ele pegou e falou assim, cara, o que vocês fazem aí de madrugada? Que estão sempre de festa e tal. E aí o meu flatmate, assim, até pro cara largar, meu pai falou assim, cara, o Felipe quebrou o braço, perdeu o emprego e tá fazendo comida pra sobreviver. Cara, quando esse cara escutou isso, ele simplesmente... Ele se sentiu muito mal, né? Sim, se sentiu culpado. Por mais que eu tava atrapalhando ele, né? O sono dele, ele percebeu que eu tava muito mal ali, não tinha o que fazer, né? Eu era um imigrante sem trabalho com o braço quebrado. Tentando sobreviver. E aí, até eu me lembro assim, perfeitamente, que no dia seguinte daquilo, eu topei com ele assim na porta do elevador, né? A gente falava no 6º andar. E aí eu me senti mal assim, eu peguei e falei, cara... Desculpa aí pelo barulho e tal. Ele falou, não, desculpa, não te preocupa, desculpa eu e tal. Eu não sabia o que tu estava fazendo e tal. Ele até comprou marmita de mim depois, eu também dei marmita para ele também. Mas foi assim que começou, foi de um buraco. No Tupperwarezinho. Sim, foi isso. Eu comprava no Kmart os containers transparente. Sim. Entregava pra galera. Foi bem difícil no começo, porque... Os supermercados estavam com shortage, né, de produtos. Sim, então, tu podia comprar 2 kg de carne por supermercado. Tinha limite, né? Arroz, massa, feijão, tudo também tinha limite. Então, a gente tinha que ir de mercado em mercado para comprar. A gente tinha que cuidar da polícia também, porque a polícia, se pegasse a gente na rua andando por nada, era um problema. Sim. E a gente entregava também, né? Então, eu cozinhava, no começo a minha esposa lavava um pouco da louça, né? Ela ia dormir chorando às vezes, né? Porque ela, imagina, minha esposa é toda delicada, ela nunca trabalhou com limpeza, com nada aqui, sempre trabalhou de vendedora no shopping, era muito boa vendedora, então aquilo para ela, cara, era um desgaste muito grande, mas ela tava me ajudando, ela meio que patrocinou, por mais que ela tenha dado a ideia de fazer, ela bancou ela não também. Ela não queria fazer, só que ela acreditou que, tipo assim, cara... Eu sou muito hiperativo, eu sou uma pessoa muito hiperativa. Então, assim, ela sabia que eu ia ficar louco. Ou eu ia enlouquecer ela, ou eu ia me enlouquecer. Então, ela falou assim, cara, eu vou patrocinar essa loucura aí porque... Ficar parado em casa vai ser bom pra ele. Então, a gente fazia tudo. E eu não tinha carteira na época, porque quando eu cheguei na Austrália, eu perdi a minha carteira na rua. Simplesmente perdi na rua. E nunca precisei dirigir, né? Porque aqui o transporte é bem bom. Tu pega trem, pega ônibus, não tem problema nenhum. Então, eu nunca fui atrás de fazer carteira... E no começo ela dirigia, então, cara, a gente vendia pra Sydney inteiro, né? Então, a gente começava, ela fazia a rota, a gente começava de manhã, e entregando de cliente a cliente. Ia de cliente a cliente, a gente tinha uma caixa que a gente colocava no porta-mala, uma caixa bem grande, colocava as sacolinhas ali, a gente fazia tudo no sábado,
Domingo de manhã a gente descia pra garagem, que era onde eu tinha a geladeira maior. Aham. A gente fazia a seleção, né, de quem pediu Sim, o quê. sim. Botava no carro, colocava tinha uns gelos assim que a gente... nem lembro de onde é que eu tirava aqueles gelos, mas eram uns gelos fininhos assim que a gente botava em cima. Em cima. Porque desde aquela época, por mais que fosse bem prematuro e bem caseiro. iniciante, caseiro, eu queria que fosse, né, padrão, né? Porque eu pensei assim, cara, marmita não é meu sonho. Marmita hoje eu gosto muito do que eu faço. Ainda não é o meu sonho, mas assim, eu pensei, cara, se eu vou fazer isso, vai ser a melhor coisa que eu vou fazer. Eu não vou fazer meia boca. Pode crer. Então eu já queria desde o início fazer com caixa, com thermoliner, que é aquela coisa que reveste, né, de alumínio dentro. Queria que tivesse gelo. Só que não tinha como bancar aquilo, né? Era muito barata a marmita para eu bancar. Porque as empresas de marmita fazem isso aqui, né? Eu no começo eu não tive as maiores, né? Eu não tive um mentor ou alguém que me ensinasse. Então eu ia pedindo marmita das grandes. Pode crer. Cara, eu conheço todas as marmitas. My Muscle Chef, tudo que tu possa imaginar, eu pedi pra ver como é que era. Então eu via que tinha um protetor, tinha um gelo, né? Era tudo organizado. Eu queria desde o início. Só que a minha mulher falava, cara, eu sou o cara que queria sempre gastar, ela queria segurar. Sim. Então ela assim, Felipe, não tem como. A gente cobra $10 por marmita. Ou tu bota dinheiro do teu bolso, tu não tem, ou nós vamos fazer assim até dar certo. Sim, sim. Então a gente, né, no começo eu ainda conseguia esses gelos, colocava por cima das sacolas para manter, porque imagina, tu passar o dia inteiro dentro de um carro, né, entregando marmita. Era o ar ligado no máximo e os gelinhos por cima. E aí foi assim que começou. Que e entregando, a gente brigava sempre no domingo. No carro o dia todo no carro. Era a gente entregando, aí ela tava cansada, eu tava cansado, ranzinza. E aí eu já achava que, porra, a gente precisa de alguém para entregar, mas eu não mereço trabalhar de madrugada a noite inteira. Depois semana toda cozinhando? Não, é que era 2 dias por semana, mas eu pensava ainda tava assim, mantendo 2 dias, tá? Eu pensava, não mereço ficar a madrugada inteira cozinhando, empacotando para depois ter que ficar o domingo inteiro entregando, né? Mas a gente fazia o que tinha que fazer, né? Não tinha opção. Era aquilo que estava na nossa frente, estava ao nosso alcance, né? Aí chegou um momento que ficou inviável fazer em casa mais, né? Que já estava com vários clientes. A minha cozinha já estava virando um nojo, né? Porque era pura gordura. O meu fogão não tinha fogo. O meu fogão era aquele de induction, sabe? Que puta, pior ainda, mano. Eu até cheguei a comprar no Kmart um fogãozinho de camping, sabe? Sei. Camper stove. Que até me ajudou por um tempo, né? Porque quando a gente completou, quando a gente vendia mais de 100 marmitas, eu falei para ela assim, cara, quando a gente ia vender por cada semana. Quando a gente atingir 100 marmitas, eu vou contratar alguém para me ajudar. Nossa, mas 100 marmitas é coisa pra caramba, né? E tu não vai precisar me ajudar mais, eu falava para ela. Aí eu consegui fazer dentro de casa 350 marmitas. A semana? Vocês dois? Eu e ela. Daí era eu e um outro. Eu tinha alguns amigos que trabalharam comigo nesse Fine Dining. Sim. Que trabalharam comigo lá. Também não estavam trabalhando. Sim, e para fazer um extra iam trabalhar comigo. Pode crer. Então, eu contratei um amigo meu que era kitchen hand, então que ele me ajudava a lavar a louça, fazia algumas coisas básicas. E foi isso, até que um dia, acho que passou de 400, eu falei assim, cara, não tem mais como fazer aqui. A cozinha ficava pura gordura. Nossa, em casa, 400 é louco. Sim, era eu cozinhando dentro da cozinha, o cara na balcony com o camper stove fazendo alguma coisa de fritura. Aí eu pensei, cara, precisamos de alugar outra coisa. Aí eu achei perto de onde eu morava um café que também estava devagar por causa do Covid. E eles estavam alugando a cozinha. E eles estavam alugando a cozinha, né? Eu achei no Face, no Marketplace. Sim. Eles estavam alugando a cozinha, acho que era bem baratinho, acho que era $20 a hora, uma coisa assim. E aí peguei o café, fazia... No café era bem precário também. Por mais que fosse um espaço maior, não tinha geladeira suficiente. Era uma geladeira só. Então o que eu tinha? Eu cozinhava, fazia e levava para casa. Porque eu tinha 3 geladeiras, né? Sim. Então eu acho que por um mês eu fiz isso, porque... Nisso você ainda morava em Bodai? Morava em Bodai. Pode crer. Nisso aí a gente começou a crescer muito. Depois que eu passei pro café, a coisa piorou, assim, no sentido de... A gente bombou demais. Então eu consegui aumentar o número de clientes. Eu fiquei um mês no café e, cara, não tinha mais como fazer, porque ele não tinha equipamento suficiente. Não tinha estrutura. Não tinha estrutura. Aí comecei a procurar de novo. Eu tinha um outro menino que fazia a marmita, né? O Ícaro, que é o Health Project. Que eu liguei para ele e falei assim, cara, tudo bem? Meu nome é Felipe, não sei se tu me conhece. Eu faço marmita, sempre também faz marmita. E eu tô procurando cozinha para alugar.
não tenho cacife para alugar a cozinha inteira, tu não tá afim de alugar a cozinha também, a gente divide a cozinha. E aí ele abraçou a ideia também, ele me disse que me conhecia já também, né? De eu postar as coisas ali. Ah, que da hora. E aí a gente foi procurar, eu comecei a procurar ele também e eu achei uma cozinha. Tá. De um catering, que eles também estavam nessa história de, poxa, se um restaurante estava mal, imagina um catering, né? Que faz festa, faz evento. Faz evento, Não tinha evento, não tinha nada, eles estavam caidaço. E cozinha de catering, mano, é top, né? E é top, né? Então eu achei uma cozinha lá em Alexandria, eu já morava, daí eu já tinha me mudado, né, pra Roseberry. Tá. E foi muito bom, porque a cozinha era 10 minutos de onde eu morava. Então... Aí foi só você e a Isa morar pra Roseberry. A gente se mudou, né? A gente se mudou só pra eu e ela. E aí, comecei a trabalhar com ele nessa cozinha. A gente dividiu, acho que a cozinha durante, sei lá, 2 meses. Era o mesmo local que o Manches também começou. Eles faziam lá, inclusive eu conheci eles lá. Pode crer. Eles trabalhavam na cozinha de cima, eu trabalhava na cozinha de baixo, que era maior. E aí foi que assim que eu comecei a aumentar a minha produção ainda. E aí eu tive que falar pro Ícaro, eu falei, cara, é o seguinte, eu cresci demais, não tem como a gente dividir mais. O Mantis estava saindo de lá para abrir a loja deles. Eu falei, cara, acho que é uma boa tu subir, pegar a cozinha de cima. Sim. E aí foi isso, né? Que da hora. Eu aprendi daí de novo, tipo, conheci equipamentos que eu nunca tinha trabalhado antes, né? Umas panelas gigantes, a Brad Pan, né? Conheci esse ultracongelador, que é um aparelho que esfria as comidas, trabalhava com combi oven. Aí tinha muitos. Aí era realmente uma cozinha de produção, né? Tinha o Cool Room. Eu não precisava mais de geladeira, né? Eu já tinha vendido as geladeiras porque eu tinha me mudado, então eu conheci o que é um cool room, eu tinha um espaço na geladeira. Sim. E aí foi isso, aí conseguimos uma empresa que entregava nossas marmitas, a gente conseguiu se livrar de entregar. Desse fardo. Nessa época, quando a gente se mudou, a gente já tinha uma outra pessoa que nos ajudava. Era eu e a minha esposa entregando num carro, outra pessoa entregando no outro. A gente falou assim, cara, a gente tá vendendo muita marmita, a gente não pode mais fazer isso. Tem que focar na nossa especialidade, tem que ter uma empresa, a gente tem que terceirizar isso. Aí achamos uma empresa que abraçou também a ideia, né? Falou, tipo, nos cobrava $10 por entrega, a gente cobrava $10 dos clientes, então a gente não gastava com isso. Tá. E aí começou assim, a gente começou, acho que com a empresa entregando 30 caixas. Já tinha, aí eu mudei o sistema, né? Porque como ia ser uma van que ia entregar, não podia ser mais sacola, né? Entendi. Aí fui atrás de caixa. Aí era o primeiro, ela me deu o sinal verde, né? Ela não queria que eu fizesse antes, falou assim, agora tu pode achar caixa. Então, me lembro que eu procurei fornecedor, não consegui achar. Achei no eBay umas caixas, né, de papelão, assim, aquelas marrom mesmo. Sem nenhuma customização. Sem nada. Aí, nessa época também, eu mudei, eu comprava as containers pretinho, né? Porque eu achava mais cool, né? Todo mundo entregava. Tinha umas empresas que faziam marmita, que faziam no transparente, aí eu tinha a pretinha, que era mais E era mais caro legal. também. Era um pouco mais caro, mas o cliente não pagava isso. Era só que o meu design era um pouco mais específico, assim, mais legal. E, cara, esses dias eu achei uma foto, inclusive, da caixa, assim, a caixa marrom com as marmitinhas, assim, o gelinho também que eu botava. Cara, naquela época eu me achava o cara, né? Porque eu fazia aquilo. Mas se eu comparar com o que eu tenho hoje, cara, a gente evoluiu muito. 200%. Que da hora, mano. E aí foi isso, a empresa nos abraçou, a gente começou a entregar. Do tempo que vocês começaram até o tempo que vocês mudaram para essa cozinha definitiva que o Ícaro saiu, deu quanto tempo, mais ou menos? Cara, a gente começou a fazer, eu lembro do dia, foi no dia 23 de março de 2020, que foi esse dia que a gente fez o churrasco. A gente passou para essa cozinha em agosto. Setembro. Em agosto? Foi assim, ó. No mesmo ano? Abril, maio, junho, julho, agosto. Foram 5 meses que deu toda essa evolução. Mano. Nossa, mano. Cresceu muito rápido. Cresceu muito rápido. E foi isso. Vocês imaginavam esse crescimento? Cara, eu não imaginava. Eu, inclusive, voltei pro restaurante, né? Quando eu fazia as marmitas, voltei pro restaurante. O meu chefe sabia. Eu falei, olha, eu tô fazendo marmita porque, né, comecei na pandemia, quando tava fechado. Não quero parar de fazer. Né? Então, se tu puder me dar os dias que eu não tô lá, vai ser perfeito. Porque eu acho que pode ser que vire igual eu. Não sabia, mas eu falava assim, cara, talvez dê certo. Porque eu acho que naquela época eu já tava fazendo, sei lá, uns 700, 800 reais em marmita, assim, que eu virava, né? Não que era o lucro, mas que a gente arrecadava. Pô, que da hora. E aí, você e a Isa já tinham empreendido antes ou foi a primeira vez?
Não, eu tive essa que eu falei antes do hot dog, que eu entrei num empreendimento, mas Sim. que eu não fui idealizador, não tive, né, nenhuma participação na montagem, né, mas a gente não tinha empreendido. Na verdade, eu sempre fui assim, quando eu morava no Brasil, eu sempre me virei, né? Eu trabalhei desde cedo, a minha mãe teve um sebo, que é uma loja que vende livro antigo. E eu sempre me virei para ter o meu dinheirinho, assim, tal. Eu lembro que quando eu andava de skate, eu tinha um amigo que o pai dele representava uma marca de skate. Então ele tinha um monte de roupa, um monte de coisa. Eu acabava pegando aquilo para vender para os meus amigos. Ah, que da hora. Então assim, eu sempre me virei, eu sempre tive esse ar, essa gana assim de empreender, eu acho. Mas nunca tinha feito algo grande, algo que realmente, né, fosse virar alguma coisa. Sim. Então foi esse feito que a gente fez, na verdade, que abriu as portas, né, de business pra gente. O que você acha que foi o mais desafiador nessa trajetória aí que vocês tiveram de chefe, Felipe? Porque, cara, você cozinhar para 20 pessoas a semana é uma coisa, mas aí você crescer de uma forma que aí você tem que lidar com finanças, com logística. Pô, alimento, às vezes falta um alimento, como é que você vai cozinhar se não tem no mercado? Às vezes esqueceu de comprar, às vezes estragou. Pô, então tem um marketing também, muita coisa por trás, que às vezes você não... E aí você nem tinha ideia. Sim. O mais desafiador, assim, que nem tu mencionou, é que eu sempre achava que eu era bom no que eu fazia, né? Ou suficiente naquilo que eu fazia, mas quando eu tive que cozinhar para 30, 40, 50 pessoas, aquilo mudou de cenário, porque a marmita, ela não é simplesmente tu estar num restaurante ali, tu ter o teu ingrediente, tu fazer a comida e dar no prato para a pessoa comer quentinho. A marmita, ela tem um monte de regras, um monte de coisas que estão por trás para o cliente poder receber aquilo, colocar na geladeira e abrir depois de 2, 3 dias e tá bom ainda, entendeu? E eu não sabia disso. Era desse uma coisa procedimento. Assim, não, e foi lá nesse catering que eu comecei a aprender, porque quando eu vi aquela blastila, que é o nome do ultracongelador, eu falei, mas pra que é isso aí? Eles, não, isso aí é para esfriar a comida, é para deixar a comida. E quando eu comecei a trabalhar lá e os caras que trabalhavam lá viam eu fazendo as coisas, eles iam me dando dica também. Porque o catering, ele não Você dividia a cozinha com os caras? Não que eu dividia, mas eles estavam sempre lá na volta, né? Então Entendi, eles tinham alguns eventos que eles faziam e eles gostavam de mim, eles viam que eu era um estudante que estava tentando, né, sair do buraco. Então eles me davam dica. E eu lembro que a gente contratou uma chefe que era brasileira que trabalhava lá no European, o nome do lugar é European Catering. E ela sabia muito disso. Então ela começou a nos dar dica. Uma vez eu fiz, acho que um feijão e guardei o feijão um pouco quente, assim. E ela falou assim, Felipe, tu não pode guardar o feijão quente, porque o feijão, tudo que tu fizer, tu tem que esfriar, porque tu vai dar validade para eles. Se tu fechar o negócio quente, tu tá arriscando a contaminar o produto. Então, assim, eu acho que o maior challenge pra gente foi aprender essas coisas que estão por trás, assim. Claro que o marketing a gente teve que se virar, porque tudo era a gente que fazia. Tudo, literalmente tudo. Era eu e a Isabela que fazíamos, né? Na verdade, vamos dizer assim, que eu cozinhava e ela fazia o restante, assim. E na verdade, o cozinhar, quando tu tem uma empresa, não é nem 50%, é menos do que isso. Porque tem toda uma logística, tem todo, né? Era o Instagram, era o Facebook, eram as contas. A gente conseguiu não gastar o dinheiro que a gente ganhava por um bom tempo. Então, assim, a gente achava que aquele dinheiro que estava entrando era o nosso lucro. E quando a gente abriu a empresa, a gente percebeu, cara, isso não é o nosso lucro, isso aí é imposto, isso é um monte de coisa. Então, assim, cara, foi quando a gente abriu a empresa, acho que foi no dia 9 de dezembro de 2020, que a gente realmente abriu, né? Abriu uma PTY. Isso. Então a gente começou a perceber que, cara, não era bem assim. Não era fazer marmita de casa, né? Era uma coisa muito mais complexa, né? Tava profissionalizando a parada. Então, o profissionalizar a empresa que foi um challenge muito grande, porque a gente, que nem eu falei antes, sair do caseirão. Teve mentor, a gente teve que ir descobrindo e a gente foi errando para descobrir. Entendi. Cada semana era um erro diferente que se tornava um acerto na semana seguinte. Um aprendizado. Sim. Então, assim, eu lembro que logo no começo que a gente se mudou para esse local, teve uma semana que a gente fez isso eu nunca falei, né, para ninguém, assim, né?
Só quem tava lá, só quem saiu no prejuízo que soube disso, mas teve uma vez, por exemplo, que teve um problema no nosso feijão e o nosso feijão estragou, por exemplo. E ele não estragou na hora que eu tava fazendo, ele estragou quando eu tava indo pro cliente. Então, o primeiro cliente que fez um pick-up, que a gente entregava e fazia o pick-up. O cliente gostava muito da gente, falou assim, cara, abri a marmita aqui, a minha esposa tá grávida e ela tá muito sensível e ela acha que tá estragado o feijão. E, cara, me deu um frio. Eu falei assim, como assim, cara? A gente tinha vendido muita marmita. Não sei se era feijoada, o que era. Cara, eu lembro que naquela época a gente tinha vendido para 200 pessoas diferentes. Né? A gente teve que ligar para 200 pessoas, mano. E, tipo assim, ou não ligava e tomava um prejuízo futuro, corria porque ninguém ia comprar mais, ou talvez passasse mal. Ou passava uma vergonha, mas ligava e avisava. E, cara, a gente ligou para 200 pessoas. Cara, ligamos, olha, seguinte, tivemos um problema com feijão. Desculpa, não aconteceu. Se eu não me engano, na minha cozinha não falta cebolinha, tá? Eu sou um cara que eu gosto muito de cebolinha. E chegou um momento que eu comprava 30, a gente chama de bunch, né? Eu tinha que comprar 30 e cortar aquilo sozinho, mano, era mais de 1 hora cortando. Então eu já tava nojado de fazer aquilo. E aí o meu fornecedor falou assim, cara, mas eu tenho isso cortado para vender já. E aí eu falei, pô, é life change, né? Vou comprar cortado, que eu não preciso fazer. Era mais caro, mas eu ia economizar tempo. Cara, eu comprei essa cebolinha dele e a cebolinha eu acho que estava contaminada com alguma coisa, né? Era uma empresa que não era. Hoje eu trabalho com uma empresa muito grande. Sim. Eu fui na empresa, eles me mostraram todos os processos de higienização, tudo. Mas naquela época era uma empresa pequena. E eu não sei se eles tinham tanta cuidado como essa empresa que eu trabalho hoje tem. E eu lembro que eu botei no feijão isso, né? Porque eu sempre coloco cebolinha no feijão e eu acho que deu uma reação. E, cara, foi uma coisa muito frustrante, mas teve que ser feita. A gente ligou para todo mundo, falou com todo mundo, deu refund para quem precisou. Muitas pessoas receberam. E eu lembro que eu tinha feito 2 caixas, né? Era muito feijão. E eu acho que foi só em uma que estragou. Então muitas pessoas falam assim, não tá estragado, eu comi, tá de boa. Mas outras não, cara, eu notei, tava com um cheiro estranho mesmo. Mas é aquilo, né? Foi um erro que se tornou aprendizagem. Depois daquilo eu fiquei muito chato pra cuidar. Que é importante pra caramba, né, velho? Sim, hoje a gente tem a nossa própria cozinha. Sim. E na minha própria cozinha eu meio que remontei o que eu tinha no catering, né? Aquilo que eu aprendi lá, eu trouxe pra minha cozinha. Então eu tenho os mesmos equipamentos. Claro que eu fiz um upgrade. Então vocês não alugam a cozinha própria de vocês? Não, a cozinha é nossa. Hoje a gente tem a nossa própria cozinha. Eu posso falar, né, que a gente tem a nossa própria cozinha depois de 1 ano e meio, né, na batalha. Eu procurei por muito tempo, a gente conseguiu achar uma cozinha que atendia o que a gente precisava. Sim, sim. Não tinha nada dentro, né? A gente teve que literalmente mobiliar ela inteirinha, equipar ela inteirinha. Eu montei um cool room gigantesco que não tinha. Porque tudo, né? Imagina tu ter 20 geladeiras, né? Não faz sentido, né? Então a gente tem um cool room de 4x4, que é bem grande. Então a gente faz tudo lá dentro, né? Inclusive, quando a gente está trabalhando, montando, eu trabalho dentro do cool room, porque na hora de montar. Hoje, inclusive, antes eu fui no shopping comprar aquelas calça térmica, porque tá cada vez pior, né? Sim. Porque tem que ter um cuidado muito grande, né? Não adianta eu querer fazer mal feito, porque isso vai refletir na qualidade do produto. Então, é difícil, é frio, mas tem que ser feito, porque a gente trabalha com o ar-condicionado ligado dentro da produção, porque mexe com comida, né? Quando tá montando, fazendo a montagem delas, o ar tá ligado, né? No mais gelado possível. As pessoas trabalham de casaco, porque tem que ser feito isso, né? É preciso. Hoje, qual que é o tamanho do teu time? Cara, a gente trabalha... eu trabalho com 2 chefes. Um chefe agora tá no Brasil, mas tá voltando agora no começo de julho. Então, eu sempre... Hoje em dia, eu já tô um passo para trás. Eu não tô tanto... Claro que eu tô sempre na cozinha. Massa. Eu finalizo tudo, mas eu tenho os chefes que produzem para mim, fazem o prep. Mas agora, com essa pessoa no Brasil, eu tô de novo 100% dentro. Então, Perfeito. Eu e um chefe cozinhando. Tem um kit hand que, né, cuida da minha cozinha, limpa ela tudo. E eu tenho mais 5 pessoas que me ajudam na montagem. Então, assim, o time completo, eu acho que mais a minha esposa, são 10 pessoas totais. 10 pessoas. 5 pessoas na montagem, 9 pessoas. 10 contando com a chefe que tá no Brasil, mas como ela tá no Brasil agora, eu não tô contando com ela.
Mas já foi um time muito maior antes, mas porque eu não tinha ainda o entendimento, né, do que eu realmente precisava. Aí também começou a otimizar os processos. No começo não vou dizer que eu me deslumbrei, mas é porque eu não sabia muito como eu estava fazendo. Então eu comecei a contratar gente, né? Então Entendi. Era uma época que estava muito fácil contratar gente. Na pandemia ninguém empregava ninguém, era só eu que empregava, né, praticamente. Então eu tinha acesso a muitas pessoas. Só que com o passar do tempo eu fui aprendendo cada vez mais aquilo. Eu comprei equipamentos que me davam a liberdade de ter menos pessoas. Eu tenho um forno que custou quase $50 mil, mas é um forno que trabalha como se fosse um chefe, por exemplo. Então, eu não preciso ter 3 pessoas. Eu posso ter uma só ajeitando o forno, entendeu? É um forno bem potente, assim, tal, que... E é isso que hoje em dia é assim que funciona, né? Tu investe, né, em qualidade de equipamentos para tu poder reduzir um pouco a Austrália é um país que é muito bom de tu receber, mas também é ruim de tu pagar, né? Porque quando tu paga por hora. Sim. Então, literalmente o que tu falou, eu consegui otimizar os processos, eu entendi como é que é a melhor forma de fazer a marmita, como é que é a melhor forma de fazer o menu. Por muito tempo eu tive 20 opções de pratos. Só que eu sou 20 opções fixas? Não fixas. Aí isso que eu ia chegar. A gente é uma empresa que muda os pratos toda semana. Eu vi isso no seu site, mano. Como é que funciona isso? Eu não tenho menu fixo, entendeu? Por quê? Porque eu penso que é muito difícil. Começou com o meu pensamento de que é muito difícil eu ter 40 opções. Que nem essas empresas grandes, elas têm de 30 a 40 opções. Perfeito. Mas eles têm um volume muito grande de venda. Eles têm muitos chefes, entendeu? E eles têm uma shelf life de 20 dias. Eles têm uma máquina que é um pouco mais potente que a minha. Perfeito. É aquela que é o skin, que fica a vácuo, totalmente a vácuo assim, a comida. Sim, tira todo o oxigênio da embalagem. Então eles podem fazer, tipo assim, imagina que eles fazem, a cada dia eles fazem um prato, entendeu? Então eles conseguem, como eles têm a validade muito grande, eles não tem que fazer tudo num dia só que nem eu faço. Então um dia eles fazem um prato, no outro outro, no outro outro. Exatamente isso. Então a gente decidiu assim, cara, a semana tem 7 dias por semana, não tem mais dias. Sim. Ninguém nunca comprou as 20 opções, né? Então isso era uma coisa que me dava muito processo. Quando eu tinha 20 opções, era muito processo, por isso que eu tinha que ter muito chefe. Hoje em dia a gente tem 10 opções, que eu dou ainda opções a mais para as pessoas escolherem, mas como eu mudo toda semana, não tem por que ter 40, entendeu? Essas empresas grandes, elas têm 30 opções, mas elas ficam com o mesmo menu por 3 meses. Uhum. Então quem compra deles, imagina se tivesse só 10 opções, eles iam enjoar, entendeu? Então por isso tem que ter muitas. Perfeito. Então como a gente muda toda semana, não tem por que ter, né, tudo isso de opções. Então a gente reduziu as opções. Tá. Eu consigo dar muito mais, ter muito mais controle, dar muito mais apreço para aquilo que eu estou fazendo e reduzir os processos, entendeu? Então isso diminui no meu time de chefes, diminui na minha montagem, diminui no meu processo de empacotamento. Então aquilo que eu te falei, eu consegui depois de 2 anos batalhando, eu consegui entender. Achar uma forma que fique bom para vocês no momento. Mas como é que funciona o menu? Você que faz o menu toda semana? Cara, você tem sugestão da galera que pede prato? A gente tem bastante sugestão pra galera, mas o menu, por incrível que pareça, quem faz é a minha esposa, cara. Mesmo? A minha esposa é uma pessoa que ela gosta muito de comer. Ela é bem magrinha, mas ela gosta muito de comer. E literalmente ela pensa no que ela quer comer na semana. Pode crer. E ela simplesmente fala assim, o menu vai ser... Claro que eu ajudo, tenho Sim. a minha ajuda naquilo ali, mas eu posso dar assim 80%, de 80% a 90% do menu, quem faz é ela. Fica ela por faz conta as dela. fotos, ela posta no site, né? A gente tem um site que é muito legal, inclusive. É bacana. Então ela tem o controle de tudo no site, ela faz toda a parte financeira, faz a parte administrativa. A gente tinha por um tempo um time que cuidava do Instagram, mas a gente não estava gostando muito do cuidado, então ela assumiu aquilo lá. Perfeito. E é isso, é um controle bem familiar mesmo a coisa. Sim. E a galera que gosta, fala assim, puta, gostei tanto desse prato, semana que vem não tem mais. Tem alguma reclamação desse tipo? Cara, até que não tem, por quê? Porque a gente tem um arquivo, digamos assim, né, de tudo aquilo que a gente faz, né? Ela faz o menu, mas eu faço as receitas. Então, assim, digamos que ela tá olhando no Instagram, ela vê um prato lá, não sei de onde, lá o prato é isso, é aquilo que ela queria ver, só que ela não quer frango, quer carne. E nunca na foto tem a receita, né? Então eu tenho que criar a receita a partir daquilo. Quando eu crio a receita, eu deixo no banco de dados, entendeu? Então a gente já tem um banco de dados de tipo 400 receitas diferentes.
Então, Entendi. assim, eu tenho os meus pratos preferidos, ela tem os pratos preferidos, e a gente, por base de dados, a gente sabe aquilo que sai mais, entendeu? Então, assim, a gente não deixa chegar na reclamação porque a gente sabe o que sai mais. Então, a gente tá E sempre... o que sai mais vocês mantêm. Não é que a gente mantém, mas é tipo assim, ó, que nem assim, o meu prato preferido que eu faço, por exemplo, é um empadão de frango, tá? Que sempre que eu boto, vende muito. Eu faço no mínimo uma vez por mês, porque eu sei que se eu ficar mais tempo, a galera começa a perguntar. Então, feijoada também a gente faz uma vez por mês. Então, assim, a gente já sabe, e isso é muito fácil saber, porque como a gente tem um site que tem um banco de dados, Sim. tá sempre tudo ali, entendeu? Então, a gente pega, ó, o empadão sempre vende muito, vamos colocar ele mais seguido. Tem um prato que a gente botou, por exemplo, semana passada que não vendeu quase nada, digamos assim. Tá. Não tem por que colocar de novo, entendeu? Porque é um prato que não fez sucesso. Então, a gente procura manter os preferidos. Não faz seguido para não enjoar também, mas eles sempre voltam. Pode crer. Mano, eu já vi umas caixas suas aqui no prédio. Que massa. Umas caixas aqui e eu acho muito da hora. Você, por ter trabalhado lá no Brasil e aqui, você percebeu alguma diferença entre ser chefe lá e aqui, além do salário, o tratamento? Eu trabalhei em cozinha aqui, tá ligado? E não lá no Brasil, mas aqui, velho... Você tem que falar yes, chef, ainda mais quando você não trabalha na cozinha, né? Yes, chef, ok, chef, yes, thank you. E pelo menos no restaurante que eu trabalhava, nem todo mundo era amigável. A maioria era, mas às vezes o tratamento era um pouco tóxico, tá ligado? Sim. Foi assim pra você aqui também, lá no Brasil? Como é que era? Aqui depende muito do lugar, né? Sim. Cara, no Brasil, como eu não tive tanta experiência em muitos fine dines lá, que é onde acontece mais isso, né? Tipo assim, tu não vai numa pizzaria, tu não vai ver numa pizzaria assim, numa Domino's, numa coisa mais... Tu não vai ver um cara falando yes, chef. Quando tu entra num local que tem os chefs, o head chef, o cara que é estrelado, o cara que tem muito isso, tanto no Brasil quanto aqui. Lá eu sei que não é tanto assim, vamos dizer assim, que a cultura lá do chefe, assim, hoje em dia eu já não sei mais, porque já faz quase 6 anos que eu tô aqui. Sim. Mas nos lugares que eu passei lá, não eram tão rigorosos quanto aqui. Mas aqui, sim, eu passei nesse lugar que eu entrei lá, que eu trabalhava, no primeiro dia que eu tava lá, eles me falaram, cara, quando o chefe falar, yes, chefe. Tu tem que respeitar, porque... E não é assim, no local que eu trabalhava, não era nem assim tanto... por respeito a quem tá lá, era porque assim, quando os caras falam contigo, quando tu responde yes, chefe, tá subentendido que tu entendeu o que ele falou e que tu tá ligado no que ele tá falando contigo. Sim. Claro que tem o respeito, né, nisso aí, mas eu tenho certeza que a intenção do yes, chefe, por exemplo assim, nesse fine dining que eu trabalhava, quando tu tinha que falar isso, eu trabalhava numa linha, tá? Sim, e então, cada um fazia uma coisa, né? Tinha alguém que cantava os pedidos, né? Que saía o pedido e o cara falava isso e aquilo. Então, quando tu ouvia o prato que tu tem que fazer, tu falava yes, chefe. Captei a mensagem. Porque o chefe não vai ficar te olhando, né? Ele não vai ficar te fiscalizando, ele só quer ouvir aquilo. Se ele ouviu a tua voz e ouviu o que tu falou, o chefe quer dizer que tu já sabe o que é. Sim. Então, assim, o legal é que eu sempre gostei muito de trabalhar sob pressão. Eu acho que eu desenvolvo mais, né, o meu potencial com pressão. Pode crer. Então, assim, quando eu trabalhei nesse primeiro local no Brasil, que eu era o cara da largada na chapa, eu tinha que mandar os pedidos. Então, eu pegava o pedido e falava pro meu colega. Não tinha o yes chef lá. E claro que ele falava assim, eu não lembro como é que era, entendi, ou... Tá, eu não lembro realmente porque faz muito tempo. Mas aqui, teve um momento que eu assumi essa posição. Entendi. E eu não era o head chef, eu era só mais um cozinheiro, né? Mais um chefe. Sim. E o legal é que mesmo eu não sendo o chefão, o head chef ou quem tivesse, eles falavam pra mim. Então eu me senti o máximo, entendeu? Porque eu era só mais um chefe. Eu pegava o pedido, eu cantava e todo mundo falava yes, chef pra mim. Então pra tu ver como é um pouco de respeito também pra quem tá ali, mas assim, eu não era o chefão, eu era o cara que tava cantando o pedido. Mas eu tinha que ouvir da voz deles porque eu tinha que saber que eles entenderam. Então, assim, às vezes eles não falavam assim, yes, chef! Eu tinha que, né, sabe, dar um cutucão, assim. Então, mas tem isso. É um pouco parecido, assim, mas eu acho que aqui
Tem muito mais restaurantes assim em Sydney, né, mais conceituados. Tem muitas pessoas que vêm de locais diferentes buscar para trabalhar aqui. Buscar o glamour da cozinha, né, as coisas. Então aqui tem muito isso assim tem muito do respeito, mas também tem isso que eu te falei, que é deles saberem que tu sabe o que tem que ser feito. Sim. Não, e o glamour que não é tão glamuroso, né? Porque, pô, a vida de chefe, mano, é foda, velho. Eu trabalhei aqui no Tetsuya, eu não sei se você conhece. Eu sei. Que é na Kent Street, na frente do estacionamento lá do carro. E no Momofuku também, quando tava aberto lá no cassino. Fechou, né? Durante a pandemia agora. E, cara, aprendi muita coisa, mas só que eram 2 ambientes completamente diferentes, tá ligado? O Tetsuya, eu lembro que os chefes, eles chegavam... Cara, eles iam primeiro sair e os últimos... O primeiro a chegar e os últimos a sair, limpava a cozinha, fazia todo o prep. E front of house, os runners, os garçons, cara, era muito tranquilo, não fazia muita coisa e ganhava gorjeta, não dividia gorjeta com a galera da cozinha, que era uma puta injustiça. E quando eu fui no Momofuku, mano, todo mundo se ajudava, tá ligado? E lá no Momofuku era a cozinha aberta, mano. E era muito da hora, porque eu entrava na cozinha e eu servia a galera pelo balcão também. E os chefes também faziam isso. E como era fine dining, tinha que apresentar o prato. Então todo mundo tinha que ter uma noção do que estava servindo. E eu aprendi muito mais em 3 meses de Momofuku do que 2 anos de Tetsuya, só pra você ter uma ideia. E eu lembro quando, cara, comecei em hospitality, era difícil. Eu já derrubei prato em trial, mano. E o cara olhava pra mim e falava assim, mano, não acredito, tá ligado? Acabei de fazer um puta prato aqui, você derruba, mano. Mas é hospitality, né, velho? Nesse restaurante que eu trabalhava também lá em Double Bay, era a cozinha aberta também. E, cara, eu achava muito legal, porque tu... Tipo, interagia com o cliente, que nem eu falei, eu, ao contrário de muitas pessoas, eu gosto da pressão, né? Então, tipo assim, a gente trabalhava de frente pra porta e de frente todo mundo nos via, todo mundo ia lá, tipo, pra ver o que estava acontecendo. Tu tinha que estar sempre limpo, tu tinha que estar sempre, né, bem apresentável, não podia estar com as mãos na boca, não podia, sabe, nada. Então, assim, eu achava muito legal isso, porque as pessoas viam a gente em ação, sabe? E como eu tinha facilidade para isso, eu lembro que eu era o chefe das carnes também nesse lugar, né? Então, esse lugar ele era conhecido pelo filé. Então, teve uma noite que eu fiz 85 filés de 200 gramas. Então, assim, claro que tinha um processo para isso acontecer tranquilamente, né? Que, assim, a gente tinha um prep de filé, antes da casa abrir, a gente fazia, né? Já temperava 20, antes? Não, a gente fazia 20, 30 filés selados, né? Tá. Eles não estão prontos, mas estão selados. Então, assim, sai um pedido, tu coloca no forno para finalizar ele. Perfeito. E à medida que vai vendendo, tu ia fazendo mais. Então, assim, imagina 85 filés em 3 horas. Cara, era muita coisa. Muita coisa. E eu me né, achava mano? o máximo, porque eu fazia o filé, eu tirava as comandas, eu fazia... Cara, isso me... E é uma linha de produção, assim, E é uma linha de produção. Tipo, o filé que eu fazia saía com algo que vinha da fritadeira que outro fazia. E, sabe, era realmente... Por isso que tem que ter aquele negócio do cara cantar o pedido e tu falar, yes, chefe, porque os pratos, eles saem em comunhão, assim. Tu tem que... O meu filé tinha que estar pronto quando sair a salada junto com outro ingrediente. Então eu achava muito legal isso. E você na cozinha, mano? Como é que você é? Você é um cara gente fina? Você é um cara que grita com a galera? Cara, você é um cara paciente? Cara, eu sou uma pessoa assim que, apesar de eu ser muito imperativa, né, e que eu acho que isso pode ocasionar uma coisa pior, assim, eu não sei se por essa fase que eu tive nesse restaurante, que eu fui meio maltratado pelo meu boss, eu tento ser completamente diferente na minha cozinha. Então, assim, que é da hora. Qualquer pessoa que tu perguntar que trabalhou comigo vai dizer que eu fui, né, sem querer me achar, mas vai dizer que eu fui um dos melhores boss, assim, porque, cara, pra mim não tem problema, não tem algo errado, porque aquilo que foi errado, ele se torna um aprendizado depois, entendeu? Então, assim, eu sempre gosto de, tipo assim, cada problema que aconteceu, eu tento transformar ele numa solução e num aprendizado. Então, assim... Oportunidade de melhora. Exatamente. Então, eu não xingo ninguém. Se eu fico puto da cara, eu saio, assim, eu acabo, né, descontando em alguma coisa, gritando, assim, sozinho, coisa mais... Eu não gosto de passar pra ninguém essa frustração, porque eu lembro como é que eu ficava, entendeu? Eu lembro... Cara, eu ficava muito mal. Eu chorava por dentro, assim. Eu não chorava lá porque eu não queria passar... Mas saía do restaurante... Mas eu ficava muito mal, mano, porque o cara era um boçal comigo, assim. Ele fazia realmente eu me sentir... Ele fazia aquilo eu me sentir mal. Muitas vezes ele me pedia desculpa depois. Mas na hora, cara, tipo... Teve uma vez que ele me mandou embora do restaurante, assim, porque eu fiz alguma coisa, assim, que... Sei lá o que eu fiz, mas o cara me falou assim, tu pode pegar as coisas e ir embora. E assim, ó, todo mundo viu.
Na frente cliente, de todo mundo. garçom, chefe. Imagina eu sair do meu posto, tirar o avental, pegar a mochila e ir saindo, todo mundo assim, o que aconteceu? O que aconteceu? E eu, cara, tô saindo, porque o cara mandou embora. Nossa, E aí no mano. dia seguinte chegava, o cara, eu fui desculpa, não, desculpa eu e tal. Então, assim, eu acho que eu sou uma pessoa muito boa. Sim. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ser. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito legal, muito boa, mas mais do que isso, né? Esse negócio de ex-chefe, sempre quando eu posto no Facebook uma vaga de emprego, que eu sempre tento primeiro os brasileiros, né? Eu sempre dou chance. Primeiro porque conhecem o nosso sabor. Sim. E segundo porque eu quero ajudar a comunidade, né? Então eu sempre escrevo isso, cara. Quem me conhece sabe, a cozinha aqui, tu não vai precisar ficar falando. Eu sempre escrevo isso. Se tu procurar, tu vai achar lá. Tu não precisa falar chefe, tu vai ver que é um ambiente legal, um ambiente construtivo, tu vai aprender comigo. Eu espero aprender contigo. Então, assim, da hora. Eu deixo todo mundo à vontade, sabe? Porque eu não quero que ninguém passe por essa situação. Porque assim, ó, isso tem em todo lugar. Qualquer lugar que tu for, tu vai achar alguém com um ego inflado, alguém que acha que é melhor que tu. Sim. Muitas vezes eles não são melhor, mas eles acham que são porque vieram de uma escola diferente. Então, assim, eu gosto de deixar a galera bem à vontade para não ter essa frustração, entendeu? O ambiente de trabalho faz diferença, né? Exatamente. Da hora que você tocou nesse assunto dos brasileiros, hoje você tem noção de quem são os seus clientes? Se a maioria é brasileiro, se a maioria é gringo? Quanto por cento de recorrência você tem? Ou a galera que faz um pedido e, sei lá, depois vai comprar depois de um tempo ou não comprar mais? Você tem esses dados? Sim, a gente consegue perceber por causa dos dados que a gente tem no site, né? Então, assim, vamos dizer que 70% dos meus clientes são brasileiros, 30% são gringos. Assim, a gente tem muito casal, né? Que a menina é brasileira, o cara é gringo, assim. E, cara, quando eles comem a nossa comida, eles gostam. É que eles não têm... É bem diferente do que eles são acostumados a comer. Mas quando eles temperado. Quando eles se dão, né, o luxo, assim, a chance de experimentar, cara, eles voltam, sabe? Esses tempos eu fui no Brasa comer com a minha esposa, no restaurante, na churrascaria, e aí o cara que fica na porta lá, ele é um alemão, um gringo, assim, e tal, e ele me reconheceu e falou assim, cara, vai comer um empadão ontem de café da manhã, o empadão tava demais, tal. Até me botou uma mesa bem melhor, assim, e tal. E eu percebi, assim, cara, e a gente consegue ver, né? Tem muitos gringos que realmente compram. Sim. Tem muitos, obviamente, muito brasileiro. E a gente consegue ver que, assim, ó, a gente não tem nenhum... como é que se diz? A gente não tem nenhuma coisa que fideliza o cliente. O que eu quero dizer com isso? A gente não tem um plano mensal. Tá. São literalmente clientes que sabem que eu faço e que compram a minha comida. Perfeito. Então, assim, a gente percebe que tem muita gente que compra semanalmente, porque como sou eu que fico dentro do Kurum, o que acontece? A gente faz tudo, elas ficam todas distribuídas por shelf, né, por prateleira. Tá. E aí, na hora da gente colocar nas caixas, eu tenho todos os invoices na minha mão. E eu pego um invoice, aí eu vejo lá o que foi pedido, né? Um empadão, uma feijoada, um frango com isso, uma carne com aquilo. Aí o nome da pessoa? Pego umas marmitas, coloco numa tray e coloco num trolley. Alguém vem de fora do Kurum, pega aquela tray, faz uma segunda conferência, né, para ver se eu não errei nada e coloca na caixa. Então eu consigo ver os nomes de todo mundo. Eu não fazia essa função antes, mas como eu acho que eu sou muito mais eficiente nessa parte, né, e também porque agora no frio é uma posição meio ingrata, entendeu? Porque tu fica num Kurum que tá ali 2 graus, entendeu? Então a gente usa os casacos gigantes. Então, eu achei que você era do sul, pô. Não, mas é que 2 graus é muita coisa. Então, assim, eu prefiro ficar lá porque eu sei que vai ser mais rápido, eu sei que eu não vou né, machucar ninguém. Então eu consigo ver. Então, assim, cara, tem bastante gringo mesmo. Eu até achava que não era tanto. Sim. Porque, assim, eu sou a parte prática, né? Eu sou o cara que cozinha, que resolve o problema. Minha esposa é a pessoa que tá lá nos bastidores. Então, ela que tem essa noção mais. Eu não tenho muito, né, o contato. No começo, quando a gente entregava, a gente conhecia todo mundo. Só que agora que a gente não tem, né, a entrega... Então, e por eu estar vendo hoje, tem gente que, cara, eu tenho uma cliente nossa, um casal de clientes nossos, que foi o nosso primeiro cliente. E eles compram até hoje, cara. Fazem 2 anos e meio já quase. E eu vejo lá essa semana eles pediram de novo. Então eu vejo no meio e falo assim, pô, vocês estão pedindo. Eu sempre mando alguma coisa para eles, porque, né, pela moral de estar ainda comigo, porque eu vejo que, cara, eles gostam. Eu lembro que na vez foi para me ajudar, mas eu sei que eles compraram de novo porque eles gostavam da comida, né? Sim. Então é muito massa isso.
Hoje vocês fazem quantas marmitas a semana, em média? Cara, a gente tá fazendo mais ou menos 1.500 marmitas. Eu já cheguei a fazer 4.000 marmitas no meio do ano passado. É que assim, ó, o que aconteceu? Lembra que eu te falei que por um tempo a gente achou que aquele dinheiro todo que estava na conta era o dinheiro do lucro, né? Mas não era um dinheiro de imposto, um monte de coisa. Então, assim, aquilo que era bom e barato, né? Quando eu comecei a ter cozinha, quando eu comecei a ter caixa, gelo, isso, eu tive que botar esse dinheiro, investir. Quando eu tive que investir, que a cozinha toda foi investida, a gente teve que botar esse valor em algum lugar para descontar, entendeu? E tipo assim, ninguém vende marmita por $10 mais. Se tu for procurar hoje em dia, é claro que ainda tem pessoas que fazem de casa, né? E que eu dou a maior força para fazer, para crescer. Sim. Essa galera não tem que pagar cozinha, não tem que pagar funcionário, não tem que pagar nada, não tem que pagar imposto, nada. Sim. E hoje nós pagamos o investimento da cozinha, nós pagamos um aluguel da cozinha. Eu tenho... Tem um monte de custo eu mais, sempre convido todo mundo para ir lá para ver. Eu tenho uma linha de produção, literalmente é uma fábrica que... A máquina que prensa, que fecha no ela custou $20 mil. Então, assim, eu tenho um aparato muito profissional para fazer aquilo chegar. Porque hoje, às vezes a pessoa não entende que não é só uma marmita, entendeu? É um negócio que se for feito, se for mal feito, cara, tu pode ter um problema, tu pode passar mal, tu pode ir pro hospital. Uma intoxicação alimentar. Então a gente tem que ter um controle muito rigoroso. Então, para isso, teve um investimento. Então, a minha marmita no momento, ela é a mais cara do mercado, entendeu? Mas ela é mais, tipo assim, ela é $12, $13, $14 alguns pratos. Mas é esse preço porque realmente eu tenho uma pela qualidade, né? E é um produto muito bom, cara, que nem essa semana eu fiz massa carbonara. Tipo, você pode pensar, massa carbonara é muito fácil fazer. Cara, vai fazer uma massa carbonara para uma marmita, cara, é muito difícil tu fazer isso. Porque como é que tu vai fazer uma massa que tem ovo e bacon e tu vai deixar ela molhadinha ainda pro cara que vai esquentar amanhã ou depois de amanhã? Então, assim, eu tive que estudar um tempo antes para ver como é que eu ia fazer isso dar certo. Então, eu fiz risoto de parmesão com camarão. Eu ia até trazer uma marmita para ti, mas a gente deu sold out, mas eu não consegui. Eu vou olhar para ti depois. Pô, valeu. E, cara, a gente faz coisas que ninguém faz. Então, assim, como é que eu vou cobrar $13, $12 numa marmita de risoto de camarão, risoto de parmesão com camarão, sabe? Então, assim... refletiu no preço da marmita. Então, quando aquilo ali começou a aumentar um pouco e que teve que aumentar depois desse nosso baque, né, de entender que aquilo não era lucro, que a gente estava perdendo dinheiro, a gente teve, o nosso cliente começou a trocar, entendeu? Então, assim, no começo a gente atendia, a gente vendia para todo mundo. Então, essa época que foi 4.000 marmitas, o governo estava dando, né, o ajuda de custo, então, e a gente tinha um preço bem reduzido. Então, cara, todo mundo comprava da gente, a gente tava enlouquecendo de tanto fazer comida. Só que quando a gente começou a aumentar a marmita, o valor da marmita, as pessoas que não podiam pagar aquele valor começaram a procurar outros meios, né, de se alimentar, começaram a achar outras pessoas. A gente tem concorrentes que vendem também. Então, assim, hoje em dia mudou o nosso cliente. A gente tem muitas famílias que compram da gente e tal. Então, assim, pelo fato de que eu consegui acertar a minha produção, né, as coisas todas que eu fiz, ainda assim tá ótimo pra gente, porque a gente vende menos marmita, mas o valor é mais alto e meu processo diminuiu. Então, assim, claro que eu quero vender mais. Lógico. Mas, assim, a gente tá num processo que tá muito legal, porque quando a gente aumentou o preço, a gente teve uma caída bem grande. Só que daí, depois que a galera foi entendendo tudo que a gente faz, a qualidade do produto, o processo, o porquê que aumentou, as coisas começaram a mudar, começaram a voltar pra gente, entendeu? Então, é um meio que é meio ingrato às vezes, porque a comida, né? Tipo assim, quando chove, por exemplo. Quando chove, a galera já não compra muito. Por quê? Porque a galera não vai trabalhar. Tipo, eu tenho bastante label que compra da gente. Perfeito. Então a gente, mano, quando tem school holidays, a galera também deixa de trabalhar um pouco. Então a gente passa por vários tipos de situações que a gente tem que se tem que planejar também. Tem que planejar, tem que fazer uma promoção daqui, outra promoção de lá. Então, assim, como a gente não tem essa mensalidade, uma coisa que fideliza, que segura a pessoa, às vezes dá um desespero. Assim, minha esposa fala, cara, pô, não vendemos nada hoje. Eu falei, cara, relaxa que nós vamos vender, a galera tá... Mas sempre no fim da semana, né, a gente atinge aquilo que a gente acha que vai... Tem uma meta. A gente tem uma meta sempre, mas às vezes a gente acha que não vai chegar, mas no fim sempre... Às vezes o nosso cut-off, que a gente para de vender, é na quarta-feira à meia-noite. Quando a gente não vendeu aquilo que a gente acha que tem que vender, a gente deixa até quinta-feira, até certo ponto, e a gente percebe que tem pessoas que esqueceram de pedir e tal. Então, assim, a gente sempre consegue, né, atingir o nosso objetivo.
Então, estamos sempre vendendo um pouquinho a mais e esse que é a meta, né? Eu estou agora com novos projetos que eu não posso falar ainda, mas logo vou falar que eu quero ajudar as pessoas, eu quero fazer outras coisas, né? Que a marmita foi algo que me deu espaço, me deu conhecimento, fez as pessoas me conhecerem e agora eu vou tentar buscar coisas maiores, né? Tanto para ajudar as pessoas quanto para nos dar um pouco mais de renda, assim, porque eu acho que, como eu te falei antes, a marmita é uma coisa que tem que ser por escala. E isso nos desgasta, né? Bastante, entendeu? Então, assim, por muito tempo eu pensei que a marmita me desvalorizava um pouco, né? Porque eu tenho que reduzir ela ao máximo possível para poder vender. Mas hoje eu entendi que isso é uma coisa que veio para eu cumprir o meu propósito daqui para frente, entendeu? É uma coisa que me abriu as portas para mim, para eu poder ser enxergado, né? E poder enxergar coisas que eu não tinha enxergado antes. Não, e querendo ou não, você está sujeito a várias coisas. Por exemplo, a inflação aqui tá alta, né? Sim, cara. Como isso acaba impactando o seu resultado? Que nem assim, para tu ver, quando eu comecei a vender marmita, eu comprava frango, peito de frango, a R$ 6,50 o quilo. 6,50. Hoje tá 10. Mano. Então, assim, aí às vezes a gente aumenta um pouquinho o valor, as pessoas não entendem. As pessoas estão pagando mais por tudo na rua. Mas aí elas veem a marmita, tá, mas como assim aumentou? Aumentou porque a inflação está aumentando cada vez mais. E infelizmente reflete, porque se eu não botar aquilo no preço da marmita, eu vou ter que pagar no meu bolso, entendeu? E aí não faz sentido pra gente, né? Sim. Mas isso impacta muito. É claro que hoje eu tenho, né, a facilidade de comprar com fornecedores, eu tenho a opção de escolher lugares diferentes, né? Por eu comprar muita coisa, tipo, a gente faz mais de 500 quilos de comida por semana. Então isso também impacta na hora de tu comprar, porque os caras sabem que eu tô gastando, entendeu? Então eu consigo negociar, eu consigo conseguir uns descontos melhores. E é isso, às vezes pego promoção de uma coisa, a gente tá sempre correndo atrás do melhor preço e sempre para manter a qualidade, né? Não podemos deixar de pensar nisso. Mano, como é que é a sua rotina hoje? Vocês têm a cozinha lá, você trabalha 7 dias na cozinha, vocês recebem pedido, você falou que até quarta, né? Que é a data de fechamento dos pedidos. Então, como é que funciona isso? A galera pede de quinta até quarta para receber no domingo? Assim, ó... E aí vocês trabalham a semana toda? A gente, como é que funciona basicamente? Então, vou começar a gente posta o menu novo no sábado, tá? Tá. Sábado, meio-dia, o menu tá no ar. Perfeito. Então, as pessoas têm de sábado, domingo, segunda, terça e quarta, à meia-noite, para fazer os pedidos. Geralmente, sábado já a gente tá... de folga, entre aspas, porque entre aspas, sábado e domingo nós não trabalhamos, mas a gente tem que lidar com a empresa de delivery. O que acontece? A gente termina, né, na sexta-feira, 10 da noite, de produzir tudo. Tá. A empresa busca as marmitas e sábado eles começam a entregar. Só que como uma empresa terceirizada, a gente tem que estar sempre lidando com alguma coisa que pode acontecer, entendeu? Ou alguma caixa que é roubada, né? Porque... Cara, os caras veem... A nossa caixa, por exemplo, é a caixa mais irada que tem das marmitas. Ela é preta, né? Eu já vi. Chef Felipe. Então, assim, a gente achava que talvez para as pessoas saberem que é comida, eles não iam levar a roubar, mas tem muita gente que pega a marmita. Então, a gente tem que lidar com esse tipo de problema. É mesmo? Às vezes acontece uma entrega errada no endereço, porque como não é a gente que entrega, empresas terceirizadas, às vezes eles têm algum problema. Então a gente, até domingo, meio-dia, a gente está ainda em função de... Às vezes não tem nada, mas a gente está naquela tensão, entendeu? Então a gente ainda não está tranquilo. Então assim, domingo a gente já começa a ficar de folga, domingo e segunda estamos de folga. Aí terça-feira eu faço a lista de compras, faço as minhas planilhas, porque a gente trabalha com planilha, né? Planilha de... todas as receitas estão na parede. Tudo que eu faço tem que estar... Eu não consigo mais fazer de cabeça, sabe? Porque é muita coisa. Então eu tenho uma série de planilhas que eu faço que serve para nos guiar na hora da produção. Então, assim, terça-feira a gente passa o dia inteiro nessa função. Aí quarta-feira de manhã eu vou para a cozinha, fico o dia inteiro na cozinha. Quinta-feira também a mesma coisa, cozinha. Quinta-feira é o dia que eu finalizo as coisas, eu termino de fazer. E aí sexta-feira de manhã... a gente começa a fazer a montagem. A finalizar. Né? Então eu monto as marmitas todas. Bota aí nas depois caixas. Que acaba a montagem, a gente transforma que eu tenho a minha cozinha lá, ela é cozinha e do lado é uma sala de produção. Então elas não são juntas, né? Até para não lidar com o calor da cozinha. Então depois que a gente monta as marmitas, a gente começa a empacotar elas todas nas caixas. E aí depois a empresa vem em busca. Então assim,
Não é a semana inteira, mas praticamente a gente fica, por ser nós dois que controlamos, né? Instagram, rede social, o site, tudo. Nós ficamos em função mais ou menos uns 5 dias e meio na função. A gente tem nossa folga. Claro que se a gente precisar tirar uma folga maior para viajar, a gente consegue, né? Porque como é tudo remoto, né? Pedido, coisa assim, eu só tenho que estar fisicamente na cozinha quarta, quinta e sexta. Tá. Os outros dias eu consigo resolver aquilo de fora, entendeu? Boa. Então é basicamente isso, né? A galera pede de sábado a quarta-feira, às vezes quinta, né? Essa semana a gente deixou até quinta-feira. E que nem quarta-feira passada a gente chegou, não vendemos o que a gente queria vender. Aí, não, vamos deixar até quinta-feira. Aí chegou quinta-feira e a gente vendeu mais do que a gente queria vender. Pode crer. É que não é... Por que a gente não deixa até quinta-feira? Porque não é bom pra mim, entendeu? Eu sou uma pessoa que tem que fazer os pedidos de terça pra quarta. Então, se eu deixo aberto até quinta-feira, eu corro o risco de ter que sair pra comprar mais coisa. Entendi. Então, por isso que não é interessante pra gente. Mas, né, no sufoco a gente deixa, a gente faz um esforcinho a mais. Sim. Mano, da hora ver como vocês cresceram, tal, essa história, mas... Teve algum momento que você já pensou em desistir, largar tudo? Que você falou assim, cara, não é pra mim, não vale a pena? Cara, teve vários momentos já. Eu e minha esposa, a gente já teve vários atritos, né, em relação porque até de acabar o relacionamento, às vezes, por conflito. Porque não é difícil. Até, acho que assim, pela empresa, assim, até não vou dizer que a gente já pensou em acabar o relacionamento, mas a empresa, assim, várias vezes a gente já pensou, porque como a gente brigava por causa da empresa, a gente falava, cara... Nós vamos acabar brigando e acabando a relação por causa disso. Então, sim. Assim, não faz sentido a gente ter a empresa e não ter a nossa relação, né? Sim. Então, assim, já pensamos em vender a empresa várias vezes, já pensamos em desistir dela. Mas, né, é aquela coisa, a gente começou do nada, do zero. A gente não tinha... A gente começou de um almoço, né? A gente vendeu o almoço para pagar a janta. Então, como a gente começou do zero e às vezes a gente não tem noção de tudo aquilo que a gente fez. Porque como a gente está dentro da empresa, a gente não percebe, né? Mas, assim... hoje em dia, a gente não está mandando mais para outros estados, porque a gente teve que trocar de empresa, mas a gente estava mandando para Melbourne, para Adelaide, para Canberra, para Central Coast, para Newcastle. Então a gente teve que parar agora no último mês, porque a empresa que a gente estava era muito complicada. Então nós vamos voltar agora no mês que vem. Tá. Mas assim, imagina a gente deixar de fazer isso, assim, sabe? É uma coisa muito frustrante, né, dentro do meu coração. Por mais que a gente tivesse atritos, eu pensava, cara, não, a gente tem que dar um jeito disso funcionar. Então, assim, hoje em dia, por exemplo, a minha esposa não trabalha mais comigo na cozinha, porque a gente é muito diferente. Não que ela quisesse trabalhar comigo na cozinha, mas por muitos momentos a gente teve que, né, não, vamos cortar custos e vamos trabalhar junto lá. Só que a gente já percebeu que a gente não pode ficar junto na cozinha, porque ela pensa de um jeito e eu penso de outro, né? E como eu já tenho, né, inclinado a pensar como a cozinha funciona, e ela não, às vezes eu cobro ela de coisas que ela não entende. Que ela não tá muito acostumada. E que tipo assim, ela não tem que entender, porque não é a praia dela, sabe? Função. Nunca foi o sonho dela também, Sim. Ela fez porque ela tinha que fazer. Então, assim, sim, a gente já pensou várias vezes em desistir, mas no momento a gente tá bem inclinado, assim, até, eu acho que 1 ou 2 meses atrás a gente pensou, cara, vamos vender a empresa, porque... cara, é uma coisa muito desgastante, né? A gente fica em função disso o ano inteiro. Então, imagina tirar férias. Praticamente não tem como. Ficar porque doente, se tu fica de férias uma semana, tu acaba perdendo pessoas, né, que iriam comprar. Eu sou uma pessoa muito sortuda que, cara, não fico doente, cara. Até o Covid nunca me pegou. Nada me derruba, sabe? Eu não sei se o meu organismo sabe que eu não posso ficar doente, mas assim, a única coisa que me parou na história foi a scooter. Foi o buraco que me fez a empresa. O acidente lá. Então assim, a minha esposa pegou Covid no começo desse ano. Você não pegou? Eu não peguei. Eu acho que, tipo assim, eu senti alguns sintomas, mas não acusei Covid, não parei de trabalhar porque não precisei parar. Então assim, tem várias coisas, contratempos que fazem a gente pensar em desistir. Sim. Mas porque eu sei que o meu propósito, né, tá vindo e é uma coisa muito maior, eu sigo forte nisso, porque, cara, parar agora de fazer isso, eu acho que é um desperdício muito grande, entendeu? Então eu não quero dar chance enfim, para perder essa coisa que a gente construiu com tanto amor e carinho, sabe? Com tanto... Total. Porque foi tudo que a gente fez, foi tudo pensado nos mínimos detalhes. Todo esforço, as coisas aconteceram todo na hora que pôde acontecer, que eu te falei, eu queria desde o início ter caixa, ter gelo, ter termoline, não pude fazer, aí até que chegou o momento de fazer. Foi acontecendo aí devagarinho. Eu queria a cozinha, eu falava, não, eu quero a cozinha. Ela falou, Felipe, não tem como, eu quero a cozinha. Até que um dia ela falou, tá, Felipe, vai que agora tem a cozinha. Então, assim...
foi tudo muito custoso, né? A gente não teve ajuda nenhuma do governo, todo o investimento da cozinha foi do nosso bolso, né? Então, assim, dói de pensar, sabe, de se desfazer daquilo. Mas como qualquer outra coisa, né? Sempre é um filho, né? É um filho. São 3, 4 filhos juntos, né? Mano, que da hora. Você já pensou em abrir um restaurante? Cara, eu sempre tive na minha cabeça a ideia de que eu nunca ia ter um restaurante, porque como eu trabalhei muito em restaurante e eu sabia como é que funciona, que tu tem que ter um prep ali sempre pronto, que tu tem que... A rotina, assim, né? E aí, se tu não vende aquilo, tu acaba perdendo aquilo. Então, eu sempre... Como eu vivia dentro de restaurante, trabalhando, e eu sei os problemas, eu nunca quis ter um restaurante. E eu nunca pensei em ter um business mesmo, mas quando começou a marmita, eu pensei assim, cara, a marmita é um negócio que eu vou vender antes... Eu vou ganhar o dinheiro, teoricamente, porque ele entra, né, antes. Sim, a galera paga antecipado. E eu vou fazer... Não, é porque eles pagam antecipado, né? Porque tá no site lá, eles pagam. Então, assim, eu vou saber o que eu vou fazer. Eu não vou ter... Teoricamente, a gente não tem imprevisto, nem desperdício, nem perda. Porque tá tudo vendido e eu só vou comprar aquilo depois que fechou, teoricamente, entendeu? Então, assim, vendo esse modelo de negócio, eu pensei, cara, talvez isso funcione para mim. Mas restaurante, talvez um dia venha essa vontade, não estou dizendo que não vou ter, e não, já pensei no começo, mas depois dispensei. Mas eu acho que o modelo de marmita, assim, de meal prep, ele é mais funcional nessa questão de tu saber o que tu tem que comprar e saber o que tem que produzir. Entendeu? Que nem catering, tu já sabe o que tem que fazer, tu não vai ter que botar lá e esperar a boa vontade, né, pedido do Daniel de sentar lá e pedir, entendeu? Então, assim, eu sei que pode ser um pouco meio que medo, assim, né, de tu arriscar, mas eu acho que é melhor assim, entendeu? Tu tem um pouco mais de certeza. Lógico, da hora. Então, estou curioso para saber desses projetos novos aí, mas vamos aguardar. Bom, não, fica tranquilo que inclusive eu posso voltar aqui para contar tudo. É uma coisa que é bem legal, eu vou ajudar muita gente aqui ainda. Da hora. E, enfim, não quero que ninguém passe pelo que eu passei quando eu cheguei aqui. Mas a gente está construindo o projeto ainda, então é melhor que ele se estabeleça primeiro para eu poder contar. Irado. Mano, eu queria agradecer sua presença, velho. Você curtiu a resenha? Cara, muito legal, muito legal. Muito prazer estar aqui contigo, viu? Eu sei que tu tá sempre ajudando a galera, dando dicas pra galera e obrigado pela oportunidade de contar minha história aqui. Espero que eu inspire as pessoas enfim, porque é fácil, né? Não que é fácil, mas se a gente quer, a gente consegue, entendeu? Eu sei que pra mim foi um buraco que me fez, né, sair da zona de conforto. Sim. Mas fica aí a mensagem de que a gente tem que sair da zona de conforto, porque, cara, é só querer que as coisas realmente acontecem. Irado, mano, é isso. Bro, eu sempre termino com uma pergunta aqui, velho. Vou pedir pra você assinar a bandeira, colocar a data de hoje, que eu não lembro. Acho que é 20? Dia 20, 21... Não? 20. 20? 20 de junho. Boa. Tua assinatura, a data de hoje e o que a Austrália representa pra você em uma palavra. Boa. E aí, galera, eu vou pedir pra vocês nos seguirem no Equalizando, Instagram, YouTube. Também entrem no nosso grupo do Facebook, Brasileiro em Sydney 2022, que a gente sempre compartilha dicas. Essa é a ideia do podcast também. Sigam o Felipe, @cheffelipe, com I. Se estiverem com fome, peçam uma marmita lá, que a qualidade é muito boa. Tenho certeza que vocês vão curtir a comida. E nos vemos numa próxima. O que você escreveu aí? Transformação, meu querido. Irado. Transformação. A Austrália te transformou? A Austrália, né? E todas as coisas que a gente passa por aqui, eu acho que foi uma coisa que me transformou realmente. Eu sempre fui um cara batalhador, mas eu acho que aqui eu me transformei numa coisa muito melhor e... Enfim, a Austrália eu acho que transforma as pessoas. Se tu deixar, ela te transforma. Irado. E esse é o objetivo, né? É a ideia. Você pensa em voltar para o Brasil ou aqui é a sua casa? Cara, eu acho que aqui é minha casa já. O Brasil tem a minha família, né? Que é uma coisa que realmente pesa, né? Sim. Faz muito tempo que eu não volto lá, desde 2018. Também. Mas a qualidade de vida que a gente tem aqui, tipo, né, as coisas que eu conquistei aqui, que eu nunca conquistei lá, eu sinceramente acho que aqui é minha casa. Eu já estou finalizando meu processo, né, eu tô quase conseguindo meu visto permanente. Então, assim, eu acho que foi uma batalha muito grande, né, muito
árdua. Então, assim, eu não tô dizendo que eu não vou voltar, mas se eu voltar, eu vou voltar tendo a minha residência aqui para quando eu quiser voltar. Deixar o garantido, né? Ficar garantido, porque, né, é muito tempo, né, batalhando para muito trampo. Simplesmente voltar. É isso. Mano, obrigado pela resenha de novo. Gente, eu espero que vocês tenham curtido esse episódio e até uma próxima. Tamo junto. Valeu.